Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Acabou agora há pouco o jogo do Palmeiras em Chapecó, Palmeiras 2-1, ganhou da Chapecoense, Palmeiras vai se aproximando dos primeiros lugares. São Paulo tropeçou contra o Fluminense 1-1, Corinthians tropeçou contra o Atlético Mineiro 1-1 e o Santos, surpreendentemente, ganhou por 3-0. Não pelo Vasco, né, que o Vasco é muito ruim, mas pelo Santos. E 3 gols do Gabigol, um negócio assim, né? Todo mundo tá de boca aberta com o que aconteceu. Muita coisa rolando, vocês viram aí, essa história do Cuca com o presidente do Santos. Tem a história de Felipe Melo e Diego Souza, os caras malacos que querem ser espertalhões e fazem papel de bobos. Ok, amigos, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Boa noite, Paulinha Vilhena. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite para vocês de casa. Olha, para participar do programa você já sabe muito bem como é. Você pode enviar fotos ou vídeos para o nosso telefone WhatsApp 994791633. 994791633. E olha, você pode enviar sua mensagem, sua foto ou dizer que você quer um brinde, porque hoje a gente tem um brinde especial da nossa patrocinadora Brasforma. É um suporte articulado para a televisão. Olha que demais. Eu quero, tenho certeza que vocês de casa também querem. E ó, além disso, você pode participar da nossa enquete, que hoje a pergunta é exatamente sobre o lance que gerou a expulsão. Quem teve a atitude mais juvenil, Diego Souza ou Felipe Melo? A gente quer saber, é só você acessar o nosso site, gazetesportiva.com. Lá desce um pouco a tela, do lado esquerdo tem a nossa enquete, você pode dar sua opinião. Foi Diego Souza ou foi Felipe Melo? E olha, Flávio, eu havia me esquecido. Sabe o que eu vou fazer hoje? Eu vou presentear 2 pares de ingressos da minha peça hoje. Olha, tá mostrando o lance polêmico aí, ó. Quem teve a atitude mais juvenil, Diego Souza ou Felipe Melo? Tá difícil de escolher. Para algumas outras pessoas foi muito fácil de decidir. Só mandar sua opinião. E quando voltar, olha, eu quero falar para você de casa que eu vou presentear você 2 pessoas, 2 telespectadores com 2 pares de ingressos para minha peça que se chama Escafandro de Pirandello, que está no Teatro da Rotina de segunda e terça-feira às 9 horas da noite. Teatro da Rotina fica na Rua Augusta, aqui pertinho da Gazeta, 912 é o número. E ó, se você não ganhar, mesmo assim vai me assistir que vale a pena. Flávio, você vai me assistir, né? Vou, claro que vou. Emerson Leão, muito boa noite, prazer enorme te receber aqui. Vamos começar falando em cima da enquete. Felipe Melo, jogador rodado, disputou Copa do Mundo e tal, campeoníssimo, juvenilzaço, né? Quase ferrou o Palmeiras. Diego Souza, jogador rodado, jogador vivido, e tal, juvenilzaço, deixou o São Paulo numa gelada. Qual dos dois foi mais juvenil? Boa noite, Emerson Leão. Boa noite. Num domingo onde que o campeonato mais uma vez não foi muito legal, nós tivemos essas 2 condutas negativas. Foi novidade para você? Foi novidade para o público? Foi novidade para o telespectador? Não. O que aconteceu esse fim de semana com o atleta do Palmeiras e com o atleta do São Paulo... Do Palmeiras na quinta, né? Então, do Palmeiras e do São Paulo, essa semana, o que aconteceu foi rotina. Se nós olharmos, foi rotina. Só que essa rotina está na hora de tomar uma decisão acertada, mas forte, que os clubes não conseguem tomá-la. Entendo que um for por alta violência, que já é característica do Felipe, né? E do São Paulo, o Diego, né? O Diego Souza, ele deu uma cotovelada que não precisava, só para dizer, olha... Calma, juvenil, eu sou fulano... Eu sou esperto, justamente, eu sou o fulano de tal. Eles foram o fulano de tal. Precisa voltar a ser. E eu acho que por toda essa conduta negativa, está irritando o público e o seu próprio admirador. Isso faz mal para eles, faz mal para o futebol, e eu acho que é um caminho sem volta. Você vota em algum dos dois, mais juvenil? Vota para quê? Qual dos dois foi mais juvenil dentro da enquete? Eu acho que a agressividade do Felipe está dentro dele. O outro foi só para mostrar uma superioridade. Então eu acho que o mais negativo foi o Felipe. Miller, boa noite. Eu também acho, alguém pode dizer, você não acha que, quando nós vamos discutir o lance, você não acha que o lance não era para cartão vermelho? Talvez não, você não pode se expor. Não o teoricamente esperto, não o teoricamente veterano. Se é o Brenner, se é o Paulinho Boia, que o São Paulo emprestou, tudo bem.
Mas o Diego Souza, eu sou malandro. Eu vi isso com a Ponte Preta. O Rodrigo derrubou a Ponte Preta com esse negócio de ser esperto, ser malandro. E ferrou o time da Ponte Preta. E o Diego fez a mesma coisa hoje. Malandro. Isso vou impor o que o Leão falou. Eu vou me impor. Eu sou o cara. O que aconteceu, o outro foi o cara. Se jogou e o árbitro deveria ter dado cartão amarelo, deu cartão vermelho. E o Felipe Melo entrou, primeira, ninguém faz nada, e ferrou o Palmeiras. E aí, Melo, boa noite. Qual dos dois foi mais juvenil? Boa noite, Flavito. Eu acho que o Diego Souza, né? Concordo com o Leão. O Felipe Melo já tem essa característica de ser um jogador que entra duro nas divididas, né? O Diego Souza, nessa jogada, Flavito, por que eu acho que ele foi mais juvenil? Porque ao invés dele colocar o cotovelo, na bola, isso é bem sabido. Abre a asa. O Leão sabe o que eu estou falando, Ivan Peta. Abre a asa, não dá o cotovelo. A intenção da cotovelada fez o juiz o expulsar. Apesar que eu acho que poderia ser punido com cartão amarelo. Mas geralmente, na minha época, na época do Leão do Vampeta, a gente fazia o quê? Nessa jogada. Uma jogada típica, normal, corriqueira, né, Leão? Abre a asa. Se abre a asa, o jogador não ia simular. Como ele simulou, o Diego Souza, o cotovelo, o jogador que estava na frente do árbitro, o árbitro não vê na plenitude o gesto do Diego Souza, né? Por isso que ele toma a decisão de expulsar o Diego Souza. Mas o Diego Souza realmente foi mais juvenil por conta disso. Que ele, ao invés de abrir a asa, ele colocou o cotovelo. Vanderlei Nogueira, boa noite. Mesma pergunta, quem foi mais juvenil? Boa noite, Flávio. Eu acho que o São Paulo está lamentando muito a expulsão do Diego Souza. E alguém deve ter colocado nessas reuniões rápidas que tem depois do jogo, fizemos uma bobagem em não concordar com o VAR. Porque se os clubes tivessem concordado com o VAR no Campeonato Brasileiro, muito provavelmente essa expulsão não teria acontecido. Primeiro, o árbitro errou, essa foi uma atitude antidesportiva, ele poderia tomar um amarelo e não mais que isso. O árbitro errou na expulsão, não era para isso, ele não bateu, ele teve a intenção. Então a regra é muito clara. Fazer graça, na verdade. Então, tudo bem, mas a regra, eu estou dizendo que a regra é clara e pelo que aconteceu nesse lance, ele tinha que tomar só o amarelo. Tomou o vermelho, por motivo, Flávia falou, outros entendem que o árbitro, quando olhou, viu a simulação do jogador que parece que tinha perdido a cabeça, aquela coisa toda, e meteu o cartão. Ok, mas aí se tivesse o VAR, tal escândalo que foi feito, o cara ia lá correr na telinha, dar uma olhadinha, não foi para tanto. E evitar essa expulsão. Ia dar cartão amarelo para o jogador cartão amarelo, cartão amarelo, talvez até para os dois, o outro pela simulação. De qualquer maneira, é bom que esses clubes grandes saibam que foram seguir os passos da CBF e são prejudicados por erros de arbitragem graves, como foi esse. Essa é a primeira coisa. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, Felipe Melo, disparadamente, 18 cartões amarelos, 2 expulsões, e esses números poderiam ser muito maiores se os árbitros tivessem agido corretamente. Verdade. Ele seria mais vezes expulso, ele teria recebido mais cartões amarelos. É uma bomba relógio. Né? Ele está confundindo, ele tem confundido, desde quando chegou, violência com raça. Está muito distante de um exemplo de raça. E o Palmeiras teve vários na sua história, de jogadores importantes que deram coração e muita disposição jogando pelo Palmeiras. Então, efetivamente, ele tem prejudicado o Palmeiras, deixado o Palmeiras na mão em vários jogos importantes. Vai ser punido, na minha opinião, no mínimo por mais 3 jogos internacionais. Porque é reincidente, né? É reincidente, mais 3 jogos internacionais que ele não poderá jogar pelo Palmeiras. Enfim, agora, eu só lamento que, quando chegou o professor Luiz Felipe Scolari, eu imaginei que alguém, como Scolari, controlaria o Felipe Melo. E exatamente com 3 minutos de jogo, ele deixou o Filipão numa saia justa, que eu vou dizer uma coisa para você. Então, eu realmente fico muito preocupado com relação ao Felipe Melo no Palmeiras, porque eu acho que o Palmeiras, quando ele está em campo, se ele não melhorar, é uma bomba relógio, quase sempre preparada para explodir. Boa noite, Vampeta. Você que nunca foi juvenil, nem quando era juvenil. Você considera mais juvenil Diego Souza ou mais juvenil o Felipe Melo no transcorrer da semana? Boa noite, Flávio, todo mundo aqui. Não, por incrível que pareça, jogar de volante fui expulso em minha carreira 2 vezes. Só 2 vezes. Uma pelo Paulo César de Oliveira, um Corinthians e Santos, onde eu dei um carrinho, e um Fluminense e Bahia, em Pituaçu.
Eu já fui expulso com 5 minutos de jogo também, então não posso... Mas eu vou falar, o lance do Felipe Melo é muito pior do que o do Diego Souza, né? Muito pior, principalmente... Na verdade, a gente não está perguntando o que é pior, é quem foi mais juvenil. Não. Que os dois foram juvenis, né? Dois macacos Então, velhos, os dois foram juvenis. Por exemplo, o do Diego Souza a gente vai julgar. Se tivesse o famoso VAC, a Copa do Mundo, deixou saudade aí, o do Felipe Melo foi muito mais juvenil. Mais juvenil. Mais juvenil. E o do Diego Souza, Flávio, quando o cara começa a cair demais... Eu estava olhando o jogo do Corinthians agora contra o Colo-Colo, pela Libertadores. O Romero, o Corinthians precisava fazer o terceiro gol. O resultado do Corinthians começava a cair, e isso vai passando o tempo. É bom para quem está precisando quem não está precisando do resultado. Né? O lance do Diego Souza aí, para mim, mereceria um amarelo, mas o do Felipe Melo não, pô. O Felipe Melo foi... Mas aí é que tá. Você deixa o árbitro com condição de te ferrar. Né? Não, ele usa. É o que o Miller falou. Juvenil mesmo. Ó, essa jogada do Miller, o professor enfrentou várias vezes aqui o Rincon. O Miller já foi treinador, já jogou contra o Rincon. O Rincon abria as asas dele no meio campo. Foi o que o Miller falou. Ele abria as asas, ele não usava o movimento de cotovelo. Mantém a distância, né? Mantém a distância. Ferra os times, pô. Ferra. O Palmeiras passou um desespero, perdeu o jogo, quase contra um timeco, né? Que também não dá para tomar sufoco de timeco nem jogando com 10, né? Tudo isso aí também tem que ser dito. Mas enfim, tomou um sufoco no jogo fácil. E o São Paulo empatou com o timeco também. Será que esses 2 pontos não vão fazer falta? O Internacional empatou agora há pouco e tal, mas será que não vão fazer falta? Não sei. Aliás, vamos ver a classificação, né? Como é que ficou? Porque passa mais uma rodada, o São Paulo manteve a diferença, só que o São Paulo jogou contra o Vento. O Flamengo ajudou, né? Ele abriu um do Flamengo. O Flamengo foi bravo. Abriu. Vamos lá, joga pra cá. O time... O São Paulo em primeiro lugar. Vamos lá. Com São 46 Paulo tem pontos. 46 e Internacional 43. Ficou igual. Os dois empataram. Só que o São Paulo empatou com o Fluminense em São Paulo e o Internacional empatou em Cruzeiro. Quer dizer, aqui. Agora o Flamengo conseguiu perder do Ceará em casa, diante de 61 mil pessoas. O Grêmio meteu 4-0 no Botafogo com o time reserva. O Grêmio é o único time mesmo, né, do campeonato do futebol brasileiro, né? O único titular foi o Everton. Mas o Grêmio é time mesmo, dá gosto de ver jogar. O Grêmio é o único time do Brasil que você olha, mesmo se você não tiver interesse no jogo, você vê. Impressionante. Aí o Palmeiras, 40, tá lá, tá se mantendo, ganhou de novo, né? Já tá em quinto lugar, se ficasse 2-0 e teria passado o Grêmio. O Atlético Mineiro, 35. Aí vem esse bando aqui que está no setor intermediário. O Santos foi para 27, o Atlético Paranaense subiu. Vamos subir aqui, vamos para outra tela para a gente ver quem caiu, né? Quem está lá na zona de rebaixamento. O Fluminense está com 27, mas esse não cai, esse aí é isento, né? Ele é jubilado. Aí o Vasco fazendo de novo a lição de casa para ser rebaixado. Lembra que eu falei? O Vasco vai brigar para não cair. Muito ruim, tomando goleada de todo mundo, tomou goleada do Santos. Vasco, grande favorito a cair, o Botafogo também muito feio. E então quem está lá embaixo? O Sport, que está dando uma reagida. Chapecoense, que não sai do lugar. Ceará, do Lisca doido, está reagindo, está melhorando. Se você pegar a campanha do Ceará no segundo turno, é melhor do que... boa. E o Paraná, que não sai do lugar. O Paraná já caiu. Então aqui nós temos 2 times que estão reagindo, o Sport e o Ceará. Flavito, até o Vitória com 25, todo mundo está arriscado. Claro, não, o Fluminense, ali do Fluminense. Não, do Vitória que tem 25 para baixo, todo mundo tem condição de cair. Não, até os outros, né? Porque aqui está muito pertinho. Exatamente. Né? O Sport tem 23. Se ele fizer ganhar e o América perder, ele mesmo não... Porque o Sport ganhou do Paraná 1-0 hoje. Ganhou. Então, agora o Vasco está fazendo a lição de casa. Mas o Vasco tem 2 jogos a menos. Não, um jogo a menos. E aqui provavelmente ele vai perder de goleada, que ele perde de goleada. Contra o Santos, é o jogo contra o Santos. É isso aí. Não, o Santos foi ontem. Não. Tem mais um. No primeiro turno. No primeiro turno que eles não jogaram. Agora vai ser isso. Então o jogo aqui em São Paulo. Só para situar, o torcedor do Santos às vezes pode ficar confuso. O jogo está marcado para 24 horas depois do final da Copa do Mundo. Dia 16 de julho, uma segunda-feira. Era esse o jogo. Então eu estava até imaginando o seguinte, a gente vai passar a noite comemorando a conquista brasileira, dia 15 de julho, e aí à noite vamos assistir em São Paulo, Santos e Vasco da Gama. Aí eles até com a camisa amarela. Aí eles perceberam, poxa vida, mas o país vai estar comemorando.
então vamos transferir esse jogo mais para frente. Então eles, por isso que o Brasil é muito legal no futebol, né? O jogo do segundo turno já foi realizado e o jogo do primeiro turno não foi realizado. E aí os caras falam de português. Mas vai ser. É só agora. O seu Manuel me ligou hoje. Ele me ligou, falou: ô Flavinho, como é que é? Quer dizer que jogou o segundo turno, não jogou o primeiro. Pois nós é que somos burros. Fazia tempo que ele não me ligava. Mas nessa zona de rebaixamento aí, o Chapecoense nunca teve um time tão ruim como tem agora. Mesmo depois daquela tragédia. Confusão, né? Tá confuso, mandou embora o Wellington Paulista, tá um rolo lá. Tá Afastou, né? Aliás, antes que eu esqueça, o Fagner foi cortado e o Éder Militão convocado, tá? Nova convocação da Seleção Brasileira. Militão, seleção. Primeira Agora, convocação. a rodada conspirou a favor do Palmeiras, né? Lá em cima. O Palmeiras tá indo, né? Conspirou a favor do Palmeiras, porque São Paulo empatou, o Inter empatou, O Flamengo perdeu. e o Palmeiras venceu. Só o Grêmio Só que o Grêmio não. que venceu. Além de lances polêmicos a favor do Palmeiras, né? Contra o Palmeiras, né, Fábio? Ah, o primo já já deve ter separou separado. 10 Ele lances separou polêmicos. 12, mas não por nenhum. Ele tá fazendo doce com o dedo. Pelo amor de Deus. Bom, vamos falar do jogo do São Paulo. De novo, a torcida fez a parte dela. Muita gente no Morumbi com grande expectativa para o time do São Paulo, que, afinal de contas, era grande favorito no jogo. Que rufem os tambores no ritmo do batimento do coração de três cores. Domingo de Morumba quase lotado. Torcida São Paulina empolgadíssima. Liderança fortalecida com a derrota do rival Flamengo pela manhã. E por aqui às 4 da tarde, casa cheia para o duelo de tricolores. O paulista sem pelo menos 2 caras de peso, Nenê e Everton, fora as ausências de Arboleda e Jusilei. Idem para o tricolor das Laranjeiras, que vem para o embate com sérios desfalques. Entre eles, o xerifão da zaga Gum e o artilheiro matador Pedro. Na ausência de uns, a aparição de outros. No banco do anfitrião, uma novidade. Promessa da base, 19 aninhos, 7 títulos. É um sonho. Isso aqui eu sempre sonhei, eu sou São Paulino desde moleque. Então, entrar no Morumbi lotado, 50 mil pessoas, 60 mil pessoas, um jogo de brasileiro valendo, podendo se manter em primeiro lugar, eu acho que não tem jeito melhor. Futebol profissão, futebol diversão, atividade para fazer amigos, para demonstrar afeto sem preconceito, para abraçar o diferente, unir gente desconhecida, rivais, adversários, não inimigos. Certo. Vai lá dar um beijo no São Paulo, vai lá. Aê, se certas atitudes desse ambiente nos envergonham, o futebol também nos enche de orgulho. Foi o que vi hoje no Cícero Pompeu de Toledo antes da bola rolar. A excitação do visitante que nasceu no Acre. Joãozinho, antes de subir para o campo com os ídolos dele, nem sabe direito o que responder. E quanto que vai ser o jogo hoje, João? Eu acho que vai ser às 4. Não, o jogo vai ser às 4, vai começar às 4. A felicidade de uma criança que vai inocentemente ao estádio é tão emocionante quanto a do jovem autista. Eles têm uma sensibilidade auditiva muito grande, então fogos. Mas para ele funciona bem. Você sabe por quê? Aí eu não sou médico, mas eu sou pai há 13 anos. Eu acho que quanto mais você expõe esses caras a uma situação normal da vida, mais eles vão evoluindo. Então, assim, só tem que investir nele, que ele vai dar retorno. Segue o líder! Abraça o líder aqui, então, cara. Aê, meu garoto. Obrigado. Valeu, Fábio. Fica com Deus, cara. Tudo de bom. Tá pensando que essa família alagoana vem só pra torcer por mais um filho da terra deles? Acompanhar o Reinaldo aí, detonar aí o alagoano, vai fechar com chave de ouro aí. Beleza? Conhecidos dele? Não, a gente fez só porque acompanhamos ele, né? Curtimos muito, que é lá de Alagoas. E aí eu trouxe pela primeira vez meus filhos aqui, minha esposa, pra gente ver a vitória do tricolor paulista. A causa da viagem é maior que a idolatria pelo King Naldo. A Paula encontrou um tumor na mama. Fará o tratamento em São Paulo e parte dessa batalha pela própria sobrevivência envolve o futebol e suas influências em nosso organismo. O futebol em si, ele traz tipo um momento de
comunhão e diversão da família, porque já era uma coisa habitual. E foi uma coincidência feliz estar acontecendo esse jogo e estamos aqui para comemorar a vida, né? Já que estou viva, estou bem e vamos passar por essa com a cabeça erguida. Espelho da vida, espelho da sociedade. Assim é o futebol, nos bons e nos maus momentos, misturando risos e lágrimas, nos dando esperança a cada rodada. E quando a gente descobre uma situação como essa, a gente revê a vida e vai ser mais feliz. E o que eu tenho a dizer para todas as mulheres é que se cuidem e que o câncer ele não mata. O câncer ele faz com que a gente reveja algumas situações da vida e a gente melhore como pessoa, como ser humano e ajudar o próximo, pessoal. E vamos para o jogo, né? O futebol tem que ter esse cunho social também, é importante que tenha. Vamos para o jogo e no jogo o São Paulo sofreu demais. Vamos ver. Hora do show, é hora de duelo tricolor aqui no Morumbi. De um lado São Paulo, do outro Fluminense. O líder do campeonato em campo. Sornosa, bom passe para a ultrapassagem do Ayrton Lucas. Na área pede o Kaique, a bola mais atrás, chegou no Jadson, no travessão. Houve ainda um desvio do Sidão no lance. Chegada perigosa do Fluminense. Aí o Reinaldo colocou na área. Bola levantada, o desvio, Júlio César. Vem Shailon pra bola, o levantamento no segundo poste, Hudson, perdeu. E aí o Diego vai ser expulso. Tá expulso de campo o Diego Souza. Fora do lance, ele agrediu, ou teria agredido pelo menos o Léo. Aí a bola lançada, o desvio, vai pintar o gol contra! Gol do Fluminense! Logo após a substituição do Aguirre. A bola lançada, o desvio com 8 minutos. Silêncio no Morumbi. Gol do tricolor carioca. São Paulo 0, Fluminense 1 aqui no estádio do São Paulo. Anderson Martins e Reinaldo na bola. Autorizou a cobrança, partiu Reinaldo por cima, Júlio César. O rebote do Hudson, Júlio César 2 vezes. Primeiro na cobrança do Reinaldo, goleiro do Fluminense foi espetacular buscando a bola no ângulo. E no rebote do Hudson, um pouquinho mais tranquilo. Regis, olha o drible do Regis. E aí ele perdeu a frente para Ayrton Lucas. Categoria do número 33 do São Paulo, que ganha na força pro Trellis, tá lá! Gol do São Paulo! Santiago Trellis! Vai pra galera, Santiago Trellis! Méritos, muitos méritos pro Regis. Festa da torcida nas arquibancadas. Que jogada do Regis. Ayrton Lucas. Matheus Alessandro. Parte pra cima, tira o defensor. Ainda o Richard, a devolução pro Matheus dentro da área, da trave, o rebote. Salva Anderson Martins. O passe do Richard pro Matheus, a bola na trave e no rebote. Anderson Martins salva. Ayrton Lucas, vem o levantamento no segundo poste, passou por todo mundo, a bola vai pra fora. Fez o break, levou no fundo, ainda Regis. Adiantou demais e a bola saiu.
A bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para o goleiro Júlio César. E apita Delson Freitas. Final de jogo no Morumbi. 50 mil pessoas viram. São Paulo 1, Fluminense também 1. Segue o líder. Leão, antes de qualquer coisa, culpa do goleiro ou culpa do Anderson Martins? O Marcos Pinto estava atrás do gol e disse que o Sidão saiu gritando: é meu, é meu, é meu. Bom, aí já inocentou o goleiro Sidão. Se ele saísse com a boca fechada, ele seria o participante de um erro, né? Ele seria um dos culpados. Agora, quando ele insiste, talvez tenha faltado um tom de voz um pouco mais acelerado, porque o garoto lá não vai fazer de propósito. Ele tentou ajudá-lo também. Agora, sobrecaiu a culpa em cima do goleiro. Tanto é que a torcida começou a vaiá-lo. Eu acho que está errado. Então é bom esclarecer que ele tentou se comunicar e não foi feliz, porque o rapaz não deve ter escutado, prestou atenção só na bola. Agora, se ele comunicou que o repórter estava atrás do campo, confirmou, ele não tem culpa. E o jogo? São Paulo merecia coisa melhor? Ou o São Paulo mereceu perder, né? Mereceu perder por uma infantilidade, né, criancice do seu jogador mais experiente ofensivo. Foi expulso, né, por uma bobagem que nós já comentamos aqui. Ele mesmo deve estar envergonhado, então não precisamos mais falar. Eu acho melhor, quanto menos falar, melhor, porque fica menos envergonhado. Mas nós não podemos esquecer, né? Agora, tudo aquilo que o São Paulo vem acontecendo de bom para ele, nesse jogo não aconteceu. E a quantidade de torcedor que estava no estádio é uma coisa muito bonita. Então eles foram lá acreditando que tudo isso ia ocorrer. Já sabendo o resultado do jogo de manhã. Justamente, agora tem que agradecer o Flamengo, né? Porque o que o Flamengo fez também foi muito, muito pior do que o São Paulo. Miraria o São Paulo hoje? Olha, Flavito, eu acredito que o São Paulo não começou bem. O Fluminense, apesar de ser um time muito ruim tecnicamente, jogou os primeiros 20 minutos bem, né? Fechou os espaços do São Paulo, até porque jogador rápido, no caso do Rojas, precisa de espaço para poder fazer as suas jogadas individuais. E o São Paulo não teve essa dinâmica de jogo para poder envolver o Fluminense. Depois equilibrou a partida, é bem verdade disso. Engraçado que quando o São Paulo perdeu o Diego Souza, principalmente no segundo tempo, o São Paulo melhorou. O São Paulo, com um jogador a menos, se agigantou. Ele teve mais posse de bola, ele marcou melhor o Fluminense, dentro da sua limitação numérica, e conseguiu jogar melhor do que quando estava de igual para igual. O Fluminense, em termos de finalização, teve as melhores oportunidades, é bem verdade. 3 oportunidades de gol na cara do Sidão, né? Em relação ao gol do Fluminense, independente da jogada, eu acho que o Sidão falha porque ele tem que saber que o seu companheiro, o seu zagueiro, está de costas, correndo de costas. E o zagueiro não tem a capacidade de ler uma jogada como tem um meia e um atacante. Principalmente no nosso futebol de hoje, né? Não temos mais aqueles gêneros, Luiz Pereira, Marinho Pérez, etc. Então, eu acho que como ele está sabendo que o seu zagueiro está correndo de costas, ele fica mais centralizado no gol, porque se a bola passar, ele sai, e até porque o Anderson Martins vai correr atrás da bola, se ela passasse por ele, ele correria, porque é um zagueiro rápido. Então, acho que o que esperar do Fluminense, não esperava nada. Time fraco, um time que não tem grandes jogadores. E sem o Pedro. E sem o Pedro, que é o seu principal atleta, né? Mas eu acho que o São Paulo, independente de não ter feito uma grande partida, e não fez mesmo, eu acho que está com 46 pontos, então o Tricolor está tranquilo, né? Joga em casa, né? Na próxima partida. Na próxima joga Atlético fora, depois Bahia no final de semana em casa. E só depende de si. Os confrontos serão em casa. Então, importante... E o Inter, a tabela é infernal. Exatamente. Ele joga em casa contra o Flamengo e no final de semana contra o Grêmio. É um negócio absurdo. E quando essa tabela mudar, porque o São Paulo está pegando um monte de moleza e o Inter só perdeu. É bom disparar, viu? E o principal jogador do São Paulo, apesar da idade, o Nenê, não jogou hoje, né? Verdade. Jogou o Chaino, né? O Chaino, você sabe, né? Ele precisa ser usado. Está sem ritmo de jogo, mas é um garotão. Né? O Everton, que é muito bom também. Também, quer dizer, esses 2 jogadores fizeram falta hoje para o São Paulo. Vampeta. Esse negócio que você falou que a tabela é horrível pro Inter. Um momento ruim. Né? Teoricamente, o Vanderlei fazendo outro dia umas contas aqui pro professor, de 10 vitórias, tudo. Só que você pegou essa coisa da tabela, o São Paulo empatou com o Paraná, teve dificuldade de ganhar do Ceará. É verdade. Ganhou nos minutos finais. Hoje empatou com o Fluminense.
Quer dizer, isso aí... Aquela conta já mudou. Já não bate aquela... Parece que jogar com os mais fracos é pior, né? É pior, né? Não, ele sabe só contra São Paulo joga melhor contra os times bons. Né? Flávio, e ninguém quer cair, né? Porque você sabe que sua cota muda, os valores financeiros. Cai também. Então o pessoal dá vida, só vai ver aí, ó. O público que foi do Maracanã, hoje o Flamengo e Ceará, o público que foi também São Paulo e Ceará no Morumbi, e veio sair o gol ali nos minutos finais. Então esse negócio a tabela é horrível pro Inter. De repente, os maiores deixam até você jogar mais um pouco. É que antigamente nós estávamos acostumados a dar a lógica. Os grandes venciam os menores. Algumas zebras poderiam acontecer. Agora não. A zebra está de plantão. E no segundo turno, como existe a dificuldade do descenso, que tinha aquela zebra do Fantástico, que é a frescura. Né? Mas sabe como é que eu vejo isso? É porque os grandes, eles têm grandes camisas por causa de vocês. Sim. Mas o nível dos jogadores é muito parecido. Bem por baixo. Do elenco mais caro da América do Sul, Palmeiras, contra um timinho que... a folha de pagamento do seu Porto é 1% do Palmeiras. 1%. Perdeu o jogador? Mas peraí. Paga a folha, né? Aí eu falo assim, imagine que fosse Barcelona e Apoel do Chipre. Aí o Barcelona vai jogar com o Apoel no Chipre e ganha de 2-0. Chega de volta em casa e o Piquet é expulso com 3 minutos de jogo. Vocês acham que o Barcelona ia tomar sufoco? Não. Ia meter um 6-7. Hoje ele meteu 8. O time fez graça, tomou de 8. Hoje eles meteram 8. É isso, gente. A diferença aqui é só na grana. Porque é muito, sabe assim, as camisas continuam grandes, enormes. Mas os times... a semana passada eu falei aqui do Guarani Ponte Preta. É vergonhoso esse tipo de jogador usar a camisa desses times. Muito fraquinho, muito ruim, muito limitado, cheio de mimimi e limitados. Desculpa, Vampeta, você estava falando? Não, estava falando assim, a sequência de jogos aí parece que é tudo fácil, mas é complicado também. Talvez tenha uma facilidade maior, você falou que é camisa, e quando se tem a camisa, a história da camisa, você não vai pagar na noite por dia, porque o torcedor cobra que jogue de uma forma, mesmo que os caras não tenham a qualidade, sabe? E o menor, já que não tem a qualidade mesmo, então ele vai fazer aquilo, esperar um erro, jogar atrás da linha, marcar atrás, não marcar. Os caras falam hoje, adianta a primeira linha, às vezes eu fico até confuso. A linha alta, a linha baixa, eu digo, o que é isso? Linha alta, será que minha avó está fazendo na minha camisa lá, que minha avó pegava retalho? Sabe retalho, aquele corte de pano velho assim, os panos tudo, fazia aquelas cobertas cheias de cor, né? Aí linha alta, eu digo, será que minha avó está costurando lá em cima? Linha baixa. E o Flávio está falando de camisa, a força da camisa. Era bonito ver a força da camisa, porque era uma camisa só. Era uma cor só. Não, agora tem camisa cor-de-rosa, né? Tem camisa preta. E os caras estão tirando até a camisa. Eu vi Inter e Palmeiras semana passada. Não, uma coisa horrorosa, ninguém sabe quem é quem. Até a camisa os caras estão tirando. Mas ainda bem, porque tem tipo de jogador que não pode usar. Tem jogador que eu vejo com a camisa da Ponte Preta que eu fico com vergonha. É verdade. Falo, não, peraí, como é que isso está usando a camisa da Ponte Preta? É verdade, não dá. Aliás, meu carinho, minha homenagem, ofereço esse programa à minha querida Conceição, que se foi nessa madrugada, morreu nessa noite, e com ela morre uma história de torcedor. A Conceição era uma torcedora que ia mais cedo nos estádios quando era jovem e varria o vestiário para os jogadores não pegarem. Sabe quando tinha aquele macete, jogar porcaria no vestiário? Ela ia, varria antes e tal, adorava os jogadores, tratava todo mundo, e meus meninos, teve um AVC, ficou em cadeira de roda em todos os jogos lá. Hoje, a torcida também não merece as camisas que vestem. Hoje, os caras torcem para as torcidas, entre eles lá. Tem mutreta, tem macete, é torcedor profissional que recebe dinheiro para torcer, tem esquema de tráfico de droga, é violento. Então, esse tipo de torcedor, com a Conceição, acaba também. Tem muitos poucos ainda por aí espalhados. Infelizmente, é um jeito de torcer que o torcedor de verdade acabou. O torcedor profissional, infelizmente, está infestando os campos. Pois não, olha, Flávio, bom, eu queria falar do São Paulo rapidamente dizendo o seguinte: teve um lado bom o São Paulo. Não jogou bem, como já foi destacado aqui, é verdade. O Fluminense poderia ter vencido o jogo, teve bola na trave, essa coisa toda também é verdade, tudo isso é verdade. Mas teve o lado bom, o time teve força de reação. Não jogou bem, mas teve garra, teve disposição, né? E deve ter olhado para o relógio, então está numa situação confortável no campeonato, não podemos deixar ninguém encostar. Tudo isso fez um peso importante.
para o São Paulo reagir, partir para cima. Foi chamado de time de guerreiros no final. Porque, quando ganha é uma maravilha. Não ganhou. Quando não perde. Não ganhou, mas a torcida reconheceu que o time teve muito aplicado e correu atrás e entendeu também que o gol foi uma fatalidade, o gol do Fluminense foi uma fatalidade. O que eu queria só destacar é que fica cada vez mais claro para mim que torcida é extremamente importante. É muito legal você jogar num estádio com 50 mil pessoas, 40 mil pessoas, casa cheia. Eu não estou minimizando a importância da torcida, mas não ganha jogo. Isso vale para o Corinthians, para o Palmeiras. Você viu a narração do Vini? Quando saiu o gol, Morumbi calado. A não torcida fica quieta. Jogo. Ela depende do time para jogar. Não ganha jogo. Se o time for eficiente, é visitante. Aliás, nós estamos cheios de exemplos aí. Os visitantes ganhando jogos importantes, né? Sem ninguém no estádio. Vila e Ceará com 61 mil pessoas. Hoje, por exemplo, é isso aí no Maracanã. 61 mil pessoas. A grande torcida do Brasil, estava lotado o Maracanã, o Ceará vai lá, caixa, um abraço PT, saudações. Então, é muito importante. A torcida é bacana, dá um colorido especial ao cenário. Eu acho que o jogador de futebol deve gostar da casa cheia, mas só ganha se o time for bom. Se o time não for bom, pode lotar 3 estádios ao mesmo tempo que vai dançar. É isso. Cada vez eu estou mais convencido disso, Flávio. Não, e assim, a gente vai olhando, quando eu falo da importância das camisas, né, que elas são espetaculares, você olha, o líder do campeonato nos 2 últimos anos brigou para não cair para a segunda divisão. O vice-líder estava na segunda divisão e não ganhou a segunda divisão. E aí você vê a substituição que o Aguirre fez e deu certo. Ele tirou o Edmar e pôs o Regis. E deu certo. E ninguém esperava isso, né? Não, mas olha a substituição. Sai Edmar e entra Regis. Olha o nível de líder do campeonato. Paulo. No líder do campeonato. Eu tava parado no tempo com o Regis, né? Tava parado. Voltou agora. Tá se recuperando, né? E o Regis resolveu o jogo. Ou seja, né? O lateralzinho do Fluminense também estava passeando na praia, né? E esse é bom jogador. Mas ele dormiu. Foi sono. Achou que estava em Copacabana, Leblon, Ipanema. Você quer proteger bola na perto da sua área? Protege bola lá na frente, não? Por isso que eu estava falando. Quer dizer, o Fluminense não paga, Fluminense não tem patrocinador, Fluminense tem briga política, Fluminense, aquele papelão, aquela vergonha com a Portuguesa. Mas a camisa desse time é espetacular. Continua, só que fica menor. Você vai ficando menor. Você vê os times do Rio de Janeiro, e realmente, não estou falando de essa coisa de barriga, porque eu não estou nem aí com essa coisa. Mas, gente, o que era o Vasco? Vocês viveram, o Leão jogou no Vasco. O que era o Vasco, o que era o Botafogo, o que era o Fluminense. O Flamengo ainda sobra por causa do tamanho da torcida. Veja o tamanho disso, o que era a Portuguesa. Os times estão ficando menores e a gente não está se dando conta disso. Conversava com o Leão sobre isso agora, um pouquinho do programa, mas na verdade, Leão, as coisas estão ficando menores. Assusta, não assusta, Leão? Esse exemplo, principalmente da Portuguesa, eu não consigo entender. E você, vamos falar aqui, eu dei uma entrevista para sair amanhã na Jovem Pan, né? Para falar de algumas coisas, e você fica perplexo de ver o que vai acontecendo. Nossa, nós tínhamos prazer de jogar contra essas lendas do futebol, independente dele estar do nosso ou contra. Porque eles sabiam jogar e dignificavam as camisas e as equipes. Hoje em dia, você olha, não tem comprometimento nenhum. Não tem comprometimento nenhum com aquilo que veste. Infelizmente, também, né? Dá no que dá. Então, você vê a dificuldade que o Santos está passando mais uma vez. Nossa, esse então, meu Deus, olha como diminuiu o Santos. Há uns 10 anos atrás, estava assim. Aí teve aquela garotada lá que deu certo, e aí recuperou, o Santos foi lá em cima, e não deveria ter caído. Está numa situação difícil, está começando a se recuperar. Vamos torcer, nós não temos que torcer contra o time grande. Não, claro. Porque o time grande alimenta todos os pequenos também. Como os pequenos ofertavam coisas boas para os grandes. Não, é ao contrário, a gente quer muito que isso volte. Porque não dá, fica assim um campeonato de veterano que faz papel de bobo e de molecadinha. Aí a molecadinha que se destaca vai embora. O resto desaparece. Cada 6 meses trocam todos os jogadores. Então, sabe, não sai lugar. Uma gestão horrorosa. Vocês, de novo. Eu cobri o Palmeiras no tempo que o Leão jogava lá. Chegava no final da tarde e chegavam lá o Ferruccio Sandro, o Nelson Duque,
o seu Juliano. Esse pessoal chegava lá para perguntar, porque o treino já estava sendo dado, ninguém ia se meter. Para perguntar se precisava de alguma coisa, e mais de uma vez os caras fizeram cheque do bolso deles e deram o dinheiro. Hoje, o cara quer dirigir porque ele quer o dinheiro do clube. Ou não é assim? Ô Flávio, você acabou de falar que o Militão foi convocado, que alguns jogadores novos, né? O Pedro agora, surgiu, aí teve... É aquela história que o César Sampaio conta do Zé Carlos, né? O Zé Carlos veio para o São Paulo, veio se eu não me engano, da Matonense, União Barbarense de Arara, joga 3 meses no São Paulo e vai para a Copa do Mundo. Vai para a Copa do Mundo, tá lá a reserva do Cafu. Zé Carlos lateral. Zé Carlos lateral. Reserva do Cafu, quietinho, tal, o Brasil vai passando. O Cafu toma o segundo cartão e numa semifinal, tem que jogar semifinal contra a Holanda. Ele é o reserva imediato do Cafu. E ele ficava imitando um monte de passarinho, né? E aí Galo. Aí um monte de coisa, ficava assim, tava lá dele. Aí ele perguntou pros caras, quem será que vai jogar no lugar do Cafu? Os caras, quem será? Você? Você que é o lateral, agora imita o Cafu, você não fica imitando um monte de... Eu? Falou eu? Aí disse que perfilou o Brasil e a Holanda tá entrando em campo, ele chegou no Sampaio do Dunga e falou, não é que eu esteja com medo não, Dunga, mas não dá pra ficar mais um pouquinho do lado direito. Então tem coisas que caem hoje na mão dos atletas que não estão preparados, né? Olha, a gente falou do Regis já bem da verdade, né? Embora seja uma substituição que assuste, né? Sai Edmar, que não devia ter entrado, entra Regis, que não podia estar no São Paulo, mas a verdade é que o Regis resolveu o jogo. Essa é a verdade. Fez uma bela jogada e depois recuperou a bola novamente. E esse é o nosso lance Lux Collor de hoje. Um belo gol do São Paulo. Esse gol que acabou salvando, né? Livrando a cara do São Paulo. O Regis já faz aí uma bela jogada. Aí ele recupera a bola. Moscou, né? O Alex, o Leão falou, é verdade. Aí ele cruza. E o Trellis faz o gol de cabeça. Aí o cruzamento. E o Trellis faz o gol de cabeça. Foram as 2 mudanças na vida, né? Esse lance foi tão bom quanto pintar com o Lux Collor. Lux Collor, a tinta da pintura inteligente, eu uso e recomendo muito para você. O Trellis também entrou e resolveu. Trellis. Tá resolvendo, tá entrando e tá falando, mas olha isso, cara. E tá com proposta para ir embora. Tem proposta, fechada a janela agora. Time da Espanha, time da Itália, tudo tá na fechou sexta, né? O time da Espanha, pô. Apareceu aí, time nacional atrás do Flamengo. Apareceu. O Messi deve estar cabreiro. Você não viu quem pegou a 7 do Cristiano Ronaldo, do Real Madrid? Tá tudo possível agora. Mariano. Maravilha, desculpe. Mas ele era jogador de lá da base e voltou. Não, a gente tá falando dos dirigentes antigos, que eles tinham muito amor mesmo, né? Eu me lembro do saudoso Dr. Galvão. Nossa. Ele ajudou a construir o Morumbi, né? Meu Deus do céu! Exato. Galvão com o que tem hoje. Antônio Lemes Nunes todos Galvão. Os dirigentes de São Paulo não dá meio Galvão. Galvão era demais, né? E Laudo Natel. E Paulo Machado de Carvalho. Exatamente. Nossa, Riedar, olha os caras. Eu me lembro que o presidente antigo do Mojimirim, ele fez uma coisa maravilhosa no Mojimirim. O seu Barros, né? Barros. Wilson de Barros. Isso de Barros. Wilson. Eu fui lá na concentração, muitos anos atrás, na época ele era vivo ainda. E a concentração era bonita, não tinha nada de luxo, mas tinha coisas funcional, limpa. Ele pagava tudo em dia, colocava o dinheiro do bolso dele. Quer dizer, hoje, como você falou... Acabou o Mojimirim. Então, é porque eles tratavam o clube como uma empresa. E hoje, os caras, a última coisa que eles querem é futebol empresa, que acaba essa mamata. A CBF não quer que vire liga, que acaba essa mamata. E aí o futebol não anda, esses caras seguram o futebol. Mas é que entrou uma coisa muito diferente do futebol, Flávio, desculpe. Imagina. Você tem preferência, pode ir. Não, pode ir. Eu sou convidado. Então é o seguinte, entrou uma coisa muito difícil, que é a divisão. Um divide salário, outro divide luva. E quando está falando disso, está falando de diretor, está falando de presidente, está falando de treinador, de alguns, né? Isso ficou muito mal para o brasileiro. E todas as nossas autoridades do esporte ou estão eliminadas ou estão presas. Sim. E não é só no futebol, né, professor? Não, isso parece... Outras modalidades também, né? E outra, eu ia complementar dizendo, é o espelho do país. Exatamente. Vamos tirar algumas dúvidas, né? Tem 2 lances polêmicos aí, para a gente poder falar do Palmeiras. Flávio, só para completar do Trellis, que saiu no Gazeta Esportiva, segundo o jornalista italiano,
Frosinone está atrás de Trellis. Frosinone, tudo bem. Como chama? Tudo bem. Frosinone. Tudo bem. Eu queria saber de onde era. Frosinone, tudo bem. Ou não o Inter de Milão. Não, tudo bem. Mas eu tenho o time europeu, mas tem o time europeu. Aí já é um pouco demais, né? Não, mas tem o time europeu interessado. Não, tá bom. Então, Frosinone, tudo bem. O Portimonense é um monte de brasileiro. O Beira-Mar tem um monte de brasileiro. Então, mas aí é diferente, né? Portimonense. Tá lotado de brasileiros. Agora eu entendi. Mas é uma entrada para a Europa. Claro. Futebol português. Sim. É ótimo. Sim, você joga o Jackson Martins foi para lá, porque parece que tá rolando uma grana boa. Mas aí pega a molecada, pega jogador que tá largado São Paulo aqui. prestou agora para esse time aí o Lucas Silva. Lucas Fernandes, que foi uma grande... Perdão, Lucas Fernandes. Foi uma grande... Por exemplo, mas é melhor Flávio, eu joguei com um cara no final da carreira. O professor Léo até mandou contratar. A gente fez um jogo Santos e Juventus, lá no estado de Santo André. Eu falei, professor, olha o camisa 9 da Juve, o Lima, atacante. Sim, o senhor levou pro Santos, não foi muito bem no Santos, foi regular, foi vendido, foi muito bem. Foi lá pro Braga, arrebentou, resolveu, virou ídolo do Benfica, fez a vida. Não, a entrada por Portugal, resolve o problema. Bom, vamos ver aqui, ó. Tem 3 lances separados do jogo de São Paulo, 16 minutos. Em lance com Kaique Bruno Alves, cai na área e o juiz marca falta do jogador do Fluminense que sairia na cara do gol do Sidão. Foi ou não foi falta? E aí, Miller, foi ou não foi falta? Pra mim não foi nada. Não foi? Não. Foi, Pedro? Nada. Leão? Nada. Foi mais ou menos a roubada de bola do gol do São Paulo. Vanderlei? Caiu com o vento, nada. Nem encostou. Nem encostou, hein, Paulo? Nem encostou. Ele fez um upa, assim, ó, com a barriguinha só. Everaldo, mas aquilo que o Leão falou, né? Tem mania de se jogar. E uma hora a casa cai, como caiu pro lateral do Fluminense. Mas tem exemplo, né? Everaldo cai na área em lance com Bruno Alves e o juiz não marca nada. Foi falta. Aí seria um pênalti pro Fluminense. Vamos ver. Esse lance aí, ó. Vai, vira e cai. Vamos ver de perto. Mas dá na canela, viu? Foi alguma coisa. Eu assisti várias vezes, dá na canela. Vamos ver. Só daí fica encoberto, não dá pra ver. Não dá pra ver justamente pelo número 25. Mas tem um outro 25. ângulo que dá pra ver. Demorou. Não teria sido fora da área esse lance? Olha lá. Pegou agora, tá vendo? Mas é fora, né? Fora da área, ele demorou 2 horas pra cair, também tem essa. Mas foi fora da área, né? Foi falta porém fora da área. Demorou 2 horas pra cair porque tá em câmera lenta. E o lance do Diego Souza, jovem jogador recém-promovido da base do São Paulo, que quase ferra o time do São Paulo. Vamos ver como é que foi. Olha aí. Lance parado e tal, e ele dá uma cotovelada. Acho que aí a gente dá não, né? Tenta dar e entra na do menino. Ele não esperava que o árbitro estivesse tão perto olhando para eles. Claro. Porque ele fez uma bobagem ali, foi uma coisa secundária. Ele poderia ter esticado a mão, ó, fica no teu lugar aí, mas ele quis, né? Por isso que o São Paulo vai fazer uma reclamação formal na CBF pela atuação do árbitro, né? Do Delson Freitas da Silva. O jogo achou que foi o jogo foi amarelo, fácil, foi. O jogo foi fácil pro árbitro, né? Na parte técnica, mas na parte disciplinar ele foi muito fraco. Ele é da FIFA. Muito ruim. Ele é da terra do Coronel Nunes, né? Então qualquer coisa é da FIFA, qualquer coisa. Antes pro cara chegar na FIFA era duro. E o Dulcídio Vanderlei Mosquito não foi da FIFA, foi qualquer coisa. Se for garotão, bonitão, saradão, aí vai pra FIFA mais rápido ainda. É impressionante. Agora, apitar não apitam nada, é um negócio impressionante. O São Paulo não vai. O Diego Souza, tudo bem. Isso aí, esse tecido juvenil. Porque tá bom, era pra cartão amarelo. Mas por que correr risco? É aquilo que vocês falaram. Pra que correr risco? Pra que dar a chance do árbitro de te colocar pra fora? Né? Eu te falei, aí o treinador tem que entrar. Diz, espera, você é experiente. Abre a asa, como diz na gíria da bola. Abre a asa, não o cotovelo. Vamos ver o que disse então o Diego Aguirre sobre isso e sobre o jogo em geral. Obviamente nós queríamos ganhar o jogo, mas eu tenho que lamentar que não ganhamos, mas tuvo una incidencia absolutamente fuera de lo normal que marcó el juego. Nos ficamos 60 minutos con un jugador a menos y fue un error absoluto, total de juiz. Entonces, a partir de ahí, el empate fue bom. Mas eso es inacreditable
estamos definiendo decisiones cada juego, estamos en la cima de la tabla, no puede cometer un error de ese índole, porque el Suiza pitó una cosa que no existió. Entonces ahí el responsable principal de que no ganamos fue esa decisión errada y descalifica al Suiza. A partir de ahí el time luchó, el time tuvo corazón, tuvo identidad, gosté, pero no puede acontecer eso porque no es justo cuando todos trabajamos, todos damos el máximo para ganar los juegos, más un error de esa índole afecta todo lo que es el juego. Un punto que acho que no final va a valer muito. Ser expulso assim injustamente fica mais triste ainda, então. Mas o Diego Souza é um cara experiente, é um cara que sabe lidar com isso, então tá bem tranquilo, tá um pouco triste, mas a gente precisa dele para a sequência do campeonato e eu tenho certeza que ele vai voltar no próximo jogo, quando cumprir suspensão, e vai nos ajudar o São Paulo aí. A gente que está ali na defesa, a gente tenta cortar a bola, há um pouco falta de comunicação, né? Estádio lotado, isso acontece. Vamos ressaltar aí a entrega da equipe, a disposição, a equipe lutou, foi valente, eu acho que isso que tem que ser valorizado. O Aguirre, agora há pouco na coletiva, falou, não é que o Trellis pode ser uma opção, ele vai jogar contra o Atlético Mineiro. O quanto os gols têm ajudado a isso e o que mais você acha que tem levado você a ganhar essa confiança do Aguirre? Acho que o trabalho, sou um cara que eu acredito muito no trabalho, dia a dia, as pessoas, acho que vocês também que vão dia a dia lá bem como me entrego, meus companheiros sabem que por mais que eu seja titular ou esteja no banco, eu treino do mesmo jeito, então acho que é uma coisa que tá ganhando espaço para mim no time, agora que o Diego não pode jogar por cartão vermelho, tomar essa oportunidade, tem a oportunidade de jogar quarta-feira como uma decisão muito importante para o time e para mim, vou tomar a oportunidade com minhas mãos e fazer as coisas bem para ajudar o time. São Paulo joga em Atlético Mineiro, na quarta-feira, com o Trellis, portanto, de centroavante no lugar de Diego Souza, e continua sem o Everton, né, que com as 3 semanas parado. E hoje foi um pepino, aquele lado lá não andou, hein, Miller? Não andou ali. Não, o Everton ele encaixou muito bem no lado esquerdo, né? Então, eu sempre digo que o meia tem que ter referência, né? Lá na frente para ele meter as bolas. O Nenê com o Rojas do lado direito e o Everton do lado esquerdo facilitou o jogo para ele, cresceu o seu futebol. Agora, quando não tem uma referência lá na frente veloz, rápida, ele não tem que tocar a bola de lado, ficar naquela posse de bola enganosa, entendeu? Então o Everton realmente ele faz muita falta, não só para o São Paulo, mas para o Nenê, para o jogo do Nenê crescer. Nenê que volta, né? Volta contra o Atlético. Volta nesse jogo. Vamos dar uma relembrada na nossa enquete? Vamos sim. Bom, claro que a gente vai continuar falando sempre do lance polêmico. Quem você achou que foi mais juvenil nesses lances que geraram expulsão? Foi o Diego Souza ou foi o Felipe Melo? Dê sua opinião entrando no gazetesportiva.com. Olha, já estou percebendo aqui no site uma maioria, mas vamos ver se isso se transforma. Por enquanto, a parcial é que o Felipe Melo foi mais juvenil. A minha opinião é que o Felipe Melo foi mais horroroso, como ele sempre é, né? Nesse quesito estresse, nervosismo, violência. Falando em Felipe Melo, vamos falar de Palmeiras. Palmeiras ganhou mais uma, ganhou lá em Chapecó. Vamos ver como foi. O jogo acabou agora há pouco. O Palmeiras foi até a Arena Condá e saiu na frente com esse gol de Johan. Já no segundo tempo, Borja ampliou a vitória dos paulistas. Os donos da casa conseguiram diminuir depois que Rafael Thierry subiu mais alto que a zaga palmeirense e cabeceou para o fundo do gol. Mas ficou nisso. Chapecoense 1, Palmeiras 2. Vocês viram que meteu a bola pro Johan? Felipe Melo. Dentro do que nós temos, ele joga muita bola. Sim. Não, tecnicamente ele é bom, não dá pra negar. Tecnicamente ele é um bom jogador. Como jogador. Ele sabe se posicionar, ele quase não dá bote errado, ele se posiciona muito bem. O que a gente contesta é essas entradas que ele dá, que às vezes desnecessárias, não precisa disso. Até porque ele, como é um jogador técnico, que não erra. Eu peguei ele no começo da carreira lá no Flamengo, quando eu estava no Flamengo, ele era camisa 10. Sim. Era meia. Ele era meia. Jogador. Nossa, quando ele veio para cá pro Brasil, eu falei, nossa, vai deitar, né? Só que como ele não tem a mesma condição física que tinha,
Aí ele passa do ponto, ele exagera, até para tentar compensar a condição que não tinha. Mas a experiência dele fez com que ele desse um lançamento de 50 metros. Ele bate na bola certo, bate na bola em leque. O garotinho foi muito inteligente, antecipou o lateral, que dormiu mais uma vez e fez o gol. Agora, nós não contestamos a capacidade dele. Perfeito. Eu não acho que ele tem toda a capacidade que ele acha que tem, mas ele sabe jogar. É qualificado para ser titular também. Então isso nós já sabemos. Agora, o que ele precisa saber é que não precisa exceder para aparecer. É só jogar o futebol que ele sabe. Ô Miller, desculpa, Vanderlei, você quer falar alguma coisa sobre esse... Nós vamos falar, o tema é Palmeiras, claro, que como passou por todo mundo, eu quiser falar de algo, vou fazer uma pergunta para o Miller. Não, eu nessa linha que está todo mundo dizendo aqui, ninguém contesta. Eu só acho que hoje ele está jogando menos do que ele jogava, né? Está mais velho e talvez dizem que a violência das pessoas é provocada por ineficácia ou por impotência. A violência nas pessoas, uma das explicações dos especialistas, é por ineficácia ou impotência. Pode ser isso. Quer dizer, ele sabe que não tem mais o mesmo vigor e aí perdeu o limite. Está começando a chegar atrasado? Começando a chegar atrasado, então transformou esse atraso em violência. E aí é uma bomba relógio, porque ele é um jogador importante, porque se fosse qualquer Zé Mané, fica no banco de reservas e tal. Imagine um jogador importante, titular, vai para jogo importante, e quando o técnico olha, perdeu um cara. Né? Então eu acho muito perigoso. E se existe uma pessoa que pode tentar amansá-lo ou controlá-lo, é o Luiz Felipe Scolari. Se vai conseguir, não será um técnico nogueirinha que vai tentar segurar um jogador como ele. Nessa semana, o Felipe fez uma coisa, eu não diria que certo, mas inteligente. Ele silenciou o ocorrido. Então ele diminuiu a importância daquilo que aconteceu e escalou novamente hoje. Sim. Normalmente, Coquetão, né? todo mundo estava esperando uma pancada firme. Olha, foi multado, né? Ele foi multado. Fica na partilheira e volta daqui. Mas ele falou, não, isso é coisa de vestiário, isso é coisa interna. E solucionaram lá, agora vamos ver, né? Reza a lenda que deram, até a próxima, deram né? uma multa. É até a próxima, né? Aquelas multas que ninguém vê descontado também. Não desconta, né? Ninguém sabe. Eu nunca vi. Ô João Batista, eu também não. Colocar o Vampeta, que é mais velho que eu, você já viu alguma? Que era só foi multado, não sei o que, tudo mentira. Eu queria ver a tabela só para quero fazer uma pergunta pro Miller. Você nunca pagou multa, Vampeta? Eu? Nunca cheguei atrasado. Por aqui. Miller, estou pedindo a tabela de volta hoje. O Palmeiras está ganhando. Os outros estão aí, estou pensando. O Palmeiras tem 40 pontos, São Paulo tem 46. Só que o segundo turno do Palmeiras tem sido excelente. Sim. O Palmeiras está na briga? Agora entrou. Eu não acreditava que entrasse por conta das 3 competições que ele disputa, mas agora com a qualidade do time, com a chegada do Filipão, o time tem, o Vanderlei sabe disso, mais de 5 jogos sem perder, né, Vanderlei? Então o Palmeiras, ele entra sim na briga. O Atlético tem que vencer o São Paulo para entrar na briga. Mas eu acho que do Palmeiras para cima todo mundo tem condição de ganhar o título. O Palmeiras, só para a gente projetar a próxima rodada. O Palmeiras recebe o Atlético Paranaense. É ganhável. E o São Paulo vai jogar em Atlético Mineiro. Que é praticamente um confronto. Praticamente um confronto. Vamos partir do vitória dos donos da casa. Só como hipótese. Palmeiras fica a 3 pontos do primeiro colocado. Sim. Mesmo que o Internacional ganhe do Flamengo. Exatamente. E faltando 15 rodadas, é muita coisa. Falta tudo. Mas se o Internacional ganhar do Flamengo, vai acontecer uma revolução no Rio neste Flamengo. Também, né? Vai acontecer muita Já coisa. Já está acontecendo. Já começaram a querer culpar alguém, né? E sempre esse alguém é o técnico. E o presidente. Então, mas aí, veja só, se o Internacional ganhar, ele vai a 46. Sim. Se o São Paulo perder, fica com 46. O Palmeiras, primeiro, se o Flamengo ganhar, ele vai a 44. E o Palmeiras vai a 43. Embola tudo. Estamos falando de hipótese. De repente o Atlético Paranaense ganha do Palmeiras, o São Paulo ganha lá do Atlético. Estamos colocando hipótese. Mas nessa hipótese dos donos da casa ganharem, não, mas olha que bolo que eu acho que o Palmeiras não perde
pro Atlético Paranaense, é porque o Atlético Paranaense é um time fraco também, tecnicamente, e o Palmeiras é muito superior. Mas nos últimos 5 dentro de casa ganhou, viu? Mas o jogo é aqui em São Paulo. Nos últimos 5 dentro de casa ganhou. No Allianz Parque. Então, a diferença, a moral, está elevada. Olhando essa tabela aí, Flávio, eu acho... Olhando tudo aí, essa tabela, eu acho que o melhor time aí não está entre os 6 primeiros. Para mim, o melhor time do Brasil é o Cruzeiro. Então, mas está também marcando quadro. O Cruzeiro para brasileiro pode esquecer. E tem mais um aqui. Tem mais um para colocar aqui, ó. O Grêmio joga com o Santos. Não, para mim... Se o Grêmio ganhar, ele entra no bolo também. Fica 3 pontos, né? E a chance dele ganhar é muito grande. Você falando do Palmeiras, você colocou a tendência, e tem razão. Que a fase do Palmeiras, nesse momento, é boa. Até quando não joga bem, está ganhando, aí está conseguindo classificação. Quando perde, se classifica. Se classifica, é isso que eu estou dizendo. Então, e 6 pontos. Já não é mais uma vida fácil, a vida do líder do campeonato, do São Paulo. Não é mais uma vida fácil. Chegou num determinado momento que dá para a gente falar, poxa, se continuar dessa maneira, dificilmente será cutucado. Eu ouvi falar aqui que 10 jogos, está tudo resolvido. Não, 10 vitórias em casa. 10 vitórias em casa. Não é mais. A fatura está liquidada. Comigo não. Está pensando o quê? Joga com o Lanterna, Paraná. Vai passar. Paulo, né? Então, é muito complicado. São 6 pontos a diferença do Palmeiras para o líder do campeonato. 6 pontos e tem 45 pontos, né? 45 pontos para serem disputados. Vanderlei voltando. O Palmeiras joga em casa, o São Paulo joga fora. Se o Palmeiras ganhar, o São Paulo perder, 3 pontos. Flávio, o São Paulo, nesses 2 últimos jogos, ele escorregou um pouquinho. Sim. De 6 pontos, fez 2. E o Palmeiras, de 6 pontos, fez 6. E fez ponto com o Ceará, porque Deus ajudou. Que não era para ganhar nem do Ceará. E aí o Palmeiras estava muito colado. E não nesse domingo. Não nesse próximo domingo. O Ceará vai roubar pontos. No outro domingo, dia 16, Santos e São Paulo na Vila. Na Vila? Santos e São Paulo na Vila. Jogo das 4 da tarde do dia 16. Quer dizer, finalmente o São Paulo, agora tem o Atlético Mineiro, depois ele volta para aquela. Agora, finalmente tem um clássico. Eu achei que o São Paulo ia jogar nunca mais clássico, nunca mais com os grandões. Que coisa. O São Paulo pega o Corinthians também, né? No Taquerão. Mas o Corinthians, Corinthians e Palmeiras, no próximo domingo, aqui em São Paulo. É isso aí. No campo do Palmeiras. Palmeiras e Corinthians. Esse é um jogo bom de assistir, é um jogo bom de se definir. Porque, por exemplo, se o Corinthians perder, esquece definitivamente. Se o Palmeiras ganhar, eleva mais ainda a tradição e vai correr atrás do líder. E ele ganhando, ele fazendo essas 2 vitórias, ele vai a 46 que o São Paulo já tem. Sim. Aí como é que o São Paulo foi contra o Atlético Mineiro e contra o Bahia, que é um jogo em casa teoricamente vencido? Mas olha como está perto. Flávio, você fez a pergunta. O Vampeta falou uma coisa aqui que realmente tem que prestar atenção o São Paulo. As 3 últimas partidas do São Paulo tecnicamente não jogou bem. Paraná, Ceará e hoje. Isso, o São Paulo não fez aquela grande apresentação. Estendendo, né? Em 9, o São Paulo fez 4, né? 3, 4, né? 4. Ele perdeu do Paraná? Não, empatou, né? Empatou. Então ele disputou 9, ele fez 5. Isso, de 9. É isso, né? Perdeu 4 pontos. O Palmeiras de 9 fez 9. Você pega... 60% ele fez. Você pega seu cala-boca. Todo mundo sabe o que é o cala-boca, que é o salário, né? Aí você olha ali a tabela. Você tem que escolher um e botar... Você bota aquele. Do jeito que tá, com botagem e tudo. Eu respeito muito o time que está chegando de baixo. Né? Eu acho, eu estou olhando esse Palmeiras aí, o Grêmio é bom pra caramba. Dos 3 que estão aqui em cima, o que está jogando melhor é o Internacional. Nesse minuto. Jogou o Cruzeiro igual para igual, meteu bola na trás. São Paulo, Internacional e Flamengo, dos 3 que estão lá dentro, para mim quem está jogando melhor é o Internacional. Só que essa semana tem Flamengo e Grêmio. Aí é tal história. Ou ele se define ou ele precisa agora. Na quarta-feira, eu joguei com o Renato. O Renato é meu amigão, a gente se fala. O que eu torci pro Grêmio cair fora? Tava 1-1. Porque aí... Sabe por quê? Porque eu queria o Grêmio ganhar um campeonato nacional de novo. O Renato tá ali. O Renato já foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. E ganhar o Brasileiro, campeão gaúcho. Aí você fala assim, os caras sonham aqui com Libertadores para ir lá pro Mundial. Aí você fala que o Mundial... Então esquece. Joga aqui aquela competição que é nossa, o que é a realidade. Mundial é bobeira, esquece. Ali, Flavito, Palmeiras e Grêmio, lembra que eu falei? Um pouco o Inter, mas o Inter tecnicamente é mais fraco que o Grêmio e o Palmeiras. Então Palmeiras e Grêmio, eles podem encostar no São Paulo e se eles encostarem, é diferente. Então, o que o Inter tem
e o São Paulo é que ele está só no campeonato. E os outros estão com as outras competições. Isso também pesa. Isso é o foco. Agora, Flamengo e Corinthians vão se matar. Um dos dois cai fora. Não, para mim o Corinthians, para título brasileiro, está fora. Eu também acho que está. Também acho que está. 30... Não, mas eu digo, se ele eliminar o Flamengo, até porque está fora aí ele deixa o Flamengo só com isso aqui. Sim. Mas o Leão já falou, se o Flamengo não ganhar, vai ter problema. Vai fazer fuzueira. Vai ter problema pro Barbieri ou pro Lois. Isso é certeza. Quem perder. É certeza. Aquela árvore do Campeonato Brasileiro já foi no Você acha que o Alberto no Vasco vai ficar muito tempo? Ele perder mais duas, ele já cai. Mas o Vasco é... O time do Vasco é horrível. O Vasco ele não se contenta em perder, ele quer tomar goleada. Nossa. Toma goleada de todo mundo, é impressionante. Porque o Flamengo do meio campo pra frente é um time bom. Muito bom. Não perde aí, não fica devendo nada para Palmeiras e Grêmio, não. Agora, o goleiro de hoje, acho que ele treinou com o Leão, viu? O gol que ele tomou hoje... Hein? O goleiro do Flamengo. Você quer falar que você era desse ataque? Não, não quicou a bola, não quicou. Maracanã tá uma porcaria. O Leão é especialista. Qual foi a falha do goleiro do Flamengo? Você me falou. Eu não vi o gol. Não, a gente vai mostrar daqui a pouco. Já que eu falo. Mas o Maracanã tá uma porcaria, o gramado. Eles roubam pra caramba lá e o gramado tá uma porcaria, né? Então isso é que é complicado. Vamos falar do Corinthians. Corinthians, que patina. Vamos ver. Apita Wagner do Nascimento Magalhães. Parabéns, Corinthians. 108 anos e no dia do seu aniversário, o Corinthians, o time do povo, recebe o Atlético Mineiro. É o Brasileirão na Gazeta pra você. Bola pro Romero dentro da área, o cruzamento. Ela passou na frente do Gabriel, mas ele não teve como tocar, ainda correu atrás da bola, ela saiu em arremesso lateral. Olha só que batida na trave e o gol! Gol do Corinthians! Pedrinho chutou de fora da área, uma paulada, ela tocou no travessão nas costas do Vitor e foi pro fundo do gol! Na marca dos 19, o primeiro chute pro gol foi de Pedrinho. Agora Corinthians 1, Galo 0. Levantamento para dentro da área, olha o toque, olha o Ricardo Oliveira. O árbitro vai dar pênalti, hein? O árbitro dá pênalti pro Galo. O Gabriel teria tocado a mão na bola. Jogadores do Corinthians reclamando. Fábio Santos deu uma paradinha, correu, bateu, é gol! Gol do Atlético! Fábio Santos na rede, na marca dos 35, sem chances para Walter caiu pro canto esquerdo, a bola foi no direito, agora o Galo empata tudo igual. Atlético chega à marca de um gol, Corinthians 1, Atlético também 1. Casares, cruzamento, Xará, cortou Mantuan. Adilson, cruzamento, passou pelo Ricardo Oliveira. O cruzamento do Fábio Santos. O Galo aperta, Casares. Chegou a Velar, reclama, escanteio pro Atlético. Alisson, olha o Luan, arriscou de longe, ela passa. À esquerda do Walter, linha de fundo, houve um desvio ainda no meio do caminho, é escanteio pro Galo. Aí o Pedrinho. Jogou lá pra dentro. Passou pelo Léo Santos, pelo Marlon também. Olha o cruzamento para dentro da área, Romero correu, bateu, não pegou legal na bola. Aí falta para o Corinthians, fica por ali Gabriel, fica Danilo Avelar. Vitor no meio do gol, demora para a batida. Quem vem? Gabriel, Danilo correu, bateu para fora do gol. Xará. Olha o Gabriel, hein? Olha o Gabriel, deu um passe para o ataque do Atlético. Fábio Santos. Por entre as pernas do Arauz, o árbitro mandou seguir. Roubou a bola, a batida forte. Chegou com muita força o Zé Wellington. Ela passou à esquerda do Walter, assustou, hein? E o Galo vai mexer, hein? São dois jogadores para entrar. Cruzamento para dentro da área.
A bola toca na trave no cabeceio do Ricardo Oliveira. Essa é a jogada do Galo, né? Olha só onde pegou essa bola. Aí Matheus Vital. Bola lá pra dentro, toque de cabeça. Vitor. Era o Léo Santos que cabeceava, mas não pegou legal. Olha só, bola pra dentro da área. Walter. Foi lá e fez a defesa. Quando apita Wagner do Nascimento, fim de papo na Arena em Itaquera. No dia do aniversário de 108 anos do Corinthians, o presente que era a vitória não veio, porque aqui deu empate, 1 Corinthians, 1 Atlético Mineiro. Antes que tenhamos mimimi, vamos ver se o lance do pênalti foi, né? Se foi realmente pênalti, vamos ver? O Corinthians reclamou muito. Olha aí, vamos lá. Ela vem cruzada, espirra e bate na mão do Gabriel, ou ele põe a mão. Miller, pênalti ou não? Pênalti, claro. Sobe com o braço esquerdo aberto, tira a trajetória da bola. Ele estava na frente do gol do Paulo Vitor. Para mim, pênalti, claro. Para você, Vampeta? Tem a teoria. Para mim, mão dentro da área, pênalti, qualquer circunstância. Leão? Pela nova orientação, foi pênalti, né? É um pecado, mas foi pênalti. Vanderlei? Pênalti. Eu não daria esse pênalti. Eu não daria esse pênalti. Mas a FIFA mandou dar. Não, você é contra pênalti. Não, eu só abordo e falo. Ele teve intenção? Não. A regra não mudou. A regra está escrito, tem intenção. Não, você é refratário. Mas se você perguntar para qualquer unidade... Mas é que a regra diz assim. Caso, eu sei, a regra diz assim, se tiver intenção. Não há intenção, como é que ele vai ter tempo? O cara desvia de cabeça. Mas foi uma interceptação da bola, né? Tirou a trajetória da bola. Poderia na direção do gol, rosto e tal. Pra mim não dá nem pro cara ter tempo de ter intenção. Mas... No jogo do Grêmio, Flavito, o árbitro deu um pênalti a favor do Grêmio, não nessa situação, porque o André foi ali de fundo e cruzou. E o zagueiro do Botafogo abre o braço, tira a trajetória da bola e o árbitro marca pênalti. Eles marcam, os caras marcam pra caramba. Recomendação. Abriu o braço. Mas assim, abrir o braço para te cortar a bola. Quer dizer, tem aquela história, vocês jogadores importantes, não dá pro cara abrir o braço com tudo fechado aqui e tal. O cara tem impulso, mas enfim. Mas claro, 4 a 1. Às vezes, para você auxiliar a impulsão, você eleva e a bola bate. Então, não é pênalti. Não era não pênalti. Não dá pra... Hoje já é pênalti. É porque eles marcam aqui. Aqui o Godoy é bem chamado de pênalti jabuticaba, né? Só tem aqui. Porque você vê o negócio dentro do campeonato inglês, o cara não dá. O cara interpreta. Não, lá fora ele não marca. Então. A regra é só aqui. Mas na Copa do Mundo marcou alguns. Alguns eles marcaram. Alguns marcaram errado. É a final, França e Croácia. Então. Exatamente. Os caras também erram. Mas aqui é norma, os caras marcam toda hora. A gente tinha melhorado, mas voltou a marcar. Argentino. Que voltaram a marcar. E eu defendo o nosso time. Mereceu empatar, Roberto? O nosso time? É nós, Timão. Eu fiz o jogo ontem. O nosso time ontem estava todo remendado, viu? Nosso time estava todo quebrado, não jogou os 5 jogadores principais e fora o que saiu. E ainda assim começou bem. O Atlético Mineiro numa preguiça desgraçada. Que eu vou te falar, o professor ainda jogava, né? Muito mais velho que eu. Começa a regra em 1971. De 71 ganhou aquele e nunca mais quis saber de brasileiro. Nunca mais. Estava focado em uma competição só, mas entrou numa preguiça. Já vinha de uma derrota do Vitória, que o Vitória está pedindo para ir enfrentar ali o Boa Esporte, enfrentar a Fortaleza. Você viu o Cuiabá agora também. Mas então. Mal. Aí, Operário de Ponta Grossa. Botafogo de Ribeirão Preto. Aí vem o quê? Vem o lance do pênalti. Quando vem o lance do pênalti, aí o Atlético começa a jogar bem. Ricardo Oliveira parece vir quanto mais velho melhor, aparece só no momento certo, por pouco não faz e vira o jogo. O Corinthians não se encontrou mais, não jogou mais nada. O Lois, a torcida até pegou no pé, né, que ele tirou o Romero, nosso Cristiano Romero, em vez de tirar o Arauz, o chileno. E aí foi vaiado, teve as vaias, tudo, e o resultado foi justo, 1-1. Mas que o Atlético começou numa preguiça. O Corinthians já veio de eliminar, no meio de semana, eliminado pelo Colo-Colo da Libertadores. O Atlético hoje fala, está com o time principal, só não estava o Elias. Fala, os caras estão quebrados, está sem ninguém. O principal goleiro machucado, os goleiros do Corinthians são tudo mesmo nível,
tanto Cássio como o Walter. Aí o Jadson não tá. Se o Jadson tá, ele que bate aquela falta. Não é o Danilo Avelar. Se eu sou treinador, eu não deixava esse Avelar, né, bater essa falta, pelo amor de Deus. E aí o resultado justo. 1-1. A torcida vaiou o técnico porque ele tirou o Romero, né? Porque tirou o Romero. É aquilo e que eu o pessoal falei. estava questionando para tirar aquilo que eu falei. Olha os ídolos. Olha os jogadores que a torcida está pedindo, vai. Olha só. Olha só. E aí a substituição entrou o Matheus Vital, que também não foi bem. Mas é o que Danilo. tem. Entrou o Matheus Vital, ó, Flávio, entrou o Matheus Vital. Danilo. Entrou o Danilo e entrou o Sócrates. 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 Nós vimos uma promessa lá, o nosso querido amigo Wagner Ribeiro falou que é o novo Sócrates. Novo Sócrates. Ô, Leão, e esse Corinthians? Você jogou com o Sócrates? Ele trancava todo mundo mesmo, professor? Fazer o quê? Trancava mesmo? Trancava na o quê? democracia para tomar um gelo? Todo mundo vê. Eu não frequentei. Eu só jogava. Ó, eu só jogava. Jamais fez nada escondido. Ele me dava entrevista na mesa do Hélio Mafia tomando cerveja. Nunca fez nada escondido. Podia concordar ou não concordar, mas não estava nada escondido. Mas não era na casa, né? Como é que é? Não era na casa do Hélio Mafia. Não, no vestiário do Corinthians, lá dentro. Sim. Fazia isso, ia pro bar da Torre. Nunca foi nada Só para escondido. concluir, né? Foi aniversário do Corinthians e também foi aniversário do Velo Clube. Tá ali perto de Campinas. E do Noroeste de Bauru também. O Velo Clube também faz aniversário no mesmo dia. Eu não sei esse Sócrates aí, mas se tiver a metade da bola do Sócrates, é bom jogador. Agora. Já dá essa incumbência pro menino. Mas né, já começa a induzir errado. O menino subindo agora já fala que é o novo Sócrates. Induzir errado, né? Induzir errado. Mas nós conhecemos quem faz, né? Isso ferra, isso aí não ajuda em nada. Agora, Flavito, o Corinthians joga muito mal. Não dá vontade de assistir o jogo do Corinthians. É verdade. O jogador, ele só falta dizer assim, olha, eu vou tocar pra você, tá bom? Vai lá, adversário, que eu vou tocar pro lateral direito. Quer dizer, não tem passe surpresa, não tem jogada individual. O Pedrinho, foi a única jogada boa do jogo, foi o gol do Pedrinho. Ele limpa o Fábio Santos e faz o, né, gol contra do goleiro. Gol contra do goleiro, igual estilo Leão, né? Tava lá, viu a bola, entendeu? Safado. Mas ele ia esse Corinthians, tem jeito? Não vai sair disso? Eu ia nessa linha aí, mas eu posso acrescentar. O Corinthians está jogando mal, não está jogando bem, não entusiasma o seu torcedor. Todo jogo é uma carga pesada de críticas para cima do treinador, que não é o Guardiola. Eles querem que faça omelete sem ovos. Não é o Guardiola, a gente sabe disso, mas é aquela brincadeira que eu sempre faço com alguns treinadores, né? Exceto o Palmeiras. Olha para o banco, o treinador chora. Ele olha e chora. Não tem alternativa para mudar, ou pode mudar por mudar, mas sabe que não vai acontecer nada de entusiasmante. Quer dizer, vou fazer alguma coisa para dizer, para o pessoal falar que eu fiz alguma coisa numa situação que não é muito legal. Mas não tem alternativas, né? Então o Corinthians não está jogando bem. Eu acho que o torcedor sabe disso claramente, sabe que não deve esperar voos mais altos do Corinthians nesse campeonato. Só ficou com o campeonato, está no Campeonato Brasileiro. Tem a Copa do Brasil. E a Copa do Brasil ainda tem uma chance. A própria diretoria disse que era a grande prioridade a Copa do Brasil, que para todo mundo, ou para muita gente, é o caminho mais rápido para se chegar a Libertadores. E é importante que chegue a Libertadores, porque não chegando, perde exposição, perde dinheiro. Chegando, perde pro Colo-Colo, perde pro Tolima, perde pro Guarani do Paraguai. Mas ontem... É terrível. Ô, Vanderlei, desculpa. Ontem, tava casa cheia de novo, né? 30 mil. O Corinthians na Libertadores, ele devia desistir. Ele é animador de campeonato. Ele vai para a Libertadores para animar o campeonato. Não vai ganhar. Ganhou uma vez e acabou. O torcedor sai decepcionado. Não, mas o torcedor deve pensar assim, peraí. Decepcionado e raivoso. Espera, o presidente disse que tem que priorizar a Copa do Brasil. Depois o Campeonato Brasileiro que a gente vê aqui 30 mil pessoas prestigiar o time. Não, é por causa da Libertadores, mas não sei pra quê. Sábado, 9 da noite. Não é especialidade. Exatamente, um horário. Não adianta. Eu sei que você bate nisso, que não é especialidade. Mas não é mesmo. Ganhou aquela do Tite, tava tudo abençoado. Tanto que ganhou do Boca, que é um negócio absurdo. O time brasileiro não ganha do Boca. Mas o time era bom. Aí você perde pra Tolima, perde pra Guarani do Paraguai, perde pra Colo-Colo. Pô, pelo amor de Deus. O time do Colo-Colo, os caras que jogaram lá são tão velhos que eles conheceram o seu Colo-Colo. Eles conheceram o cacique Colo-Colo. Vem aqui e desclassifica o Lembra que eu falei aqui, olha, o Valdívia, apesar da idade, está se tornando um ex-jogador, mas se deixar ele jogar... Qual é a classificação do Colo-Colo? E o Valdívia jogou... Sexto lugar, foi eliminado até na fase decisiva. Ele é ruim no Chile.
Ele é ruim no Chile, gente. Vem aqui e elimina o Corinthians. Mas é melhor não disputar. Flávio, isso não é inédito, né? Há várias equipes que não vão bem no campeonato nacional de seus países e vão bem na Libertadores, que é outro sistema de disputa, é outro clima, é outra expectativa. Vão bem principalmente contra clubes brasileiros jogando no Brasil. Por quê? Porque para eles, isso aqui virou o Shangri-La. Vamos jogar bem, porque eles não sabem, mas eles contratam a gente. Então o que acontece? Aqui eu vou salvar a minha vida. Eu vou salvar a minha carreira. Eu lembro do querido Zé Algip, tá uma mulambada jogando aí. Para trazer jogador assim, é que os caras querem fazer negociata. Para trazer jogador assim, bota a molecada na base. Exatamente. Pelo menos dá chance pro moleque. Porque na Inglaterra há um problema sério, que eles não conseguem botar garoto, porque tem só jogador de ponta. Então como é que você vai colocar? Mas aqui eles trazem mulambada, jogador nota 5, nota 6, nota 4. Faz esquema e bota os caras. Aí tem que botar o cara para jogar. E não sobe o menino da base. Os caras sabem vender, viu? Sabem vender. Não sei como, mas sabem vender. Porque quem compra tem interesse também, né? Pô, provavelmente. Complicado isso, né? É incrível, Olha, deixa eu falar uma coisa. Final do ano está chegando e tem troféu Mesa Redonda. Paulinho, ano passado, estava lá com a gente. Esse ano volta a nossa querida Michele Janela. E troféu Mesa Redonda, essa semana começa a votação. Vamos escolher os melhores. E a Lux Color estará com a gente mais essa edição do troféu Mesa Redonda. Imperdível, a maior festa do futebol no Brasil. Lindo demais. Paulinha, ontem o Corinthians ganhou um presente de aniversário, não foi? Nossa, que presente. Inclusive tem uma nota oficial do da Arena Corinthians falando sobre o assunto. A Arena Corinthians informa que por volta das 2h30 de domingo, 2 de setembro, a empresa AR Foods, fornecedora de lanches e refrigerantes, foi roubada por 3 homens que renderam os funcionários da empresa e seguranças do estádio. O boletim de ocorrência está sendo registrado no 9º DP e as imagens foram feitas pelo CCO, que é o Centro de Controle Operacional, já foram encaminhadas para colaborar com as investigações. Durante a fuga, um funcionário foi feito de refém e os assaltantes tentaram utilizar o carro da empresa, que parou ao ter o alarme acionado, fazendo com que os assaltantes abandonassem o veículo, soltassem o funcionário e seguissem a pé. Ninguém se feriu durante o episódio e todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas. Ou seja, após o jogo, às 2h30 da manhã, de sábado para domingo, aconteceu esse grande presente. A boa notícia é que ninguém se machucou, né? Graças a Deus. Isso é coisa de São Paulino, palmeirense e santista. São 3? Foram 3, né? Foram. É um de cada time. Meio pé de chinelo. E nós não rouba nós. Meio pé de chinelo também, nós não rouba nós. Pegou o carro São lá, Paulino o carro não faz parou, isso, não. foi a pé. Nós não rouba nós. Não. Escuta aqui. Eu tô ouvindo. Foram 3. É um de cada. E nós não rouba nós. Não, São Paulino não faz isso, não. Gente, então que estamos falando de Itaquera, na Inglaterra, se tem de novo a Inglaterra, a Premier League obriga os clubes a terem ações sociais. Para você ser inscrito na Premier League, você tem que ter uma ação social. Você tem que ter um hospital, ou uma creche, ou um orfanato, alguma coisa você tem que ter. É obrigatório. Faz uma escola. Você é ligado à sua comunidade, à sua região. Por isso que às vezes você vê o tipo Elton John, torce pro Watford. Ele é fanático pelo Watford. Ele foi até presidente lá. Ele é ligado àquela comunidade. E os caras torcem para aquele time mesmo. O Corinthians tem Itaquera, uma região muito pobre de São Paulo. E a gente foi checar para ver qual é a intervenção do Corinthians junto à comunidade de Itaquera. Vamos ver. Quem não se lembra da saudosa Vaca Mimosa? Bom, nosso repórter Alexandre Silvestre, esse lembra bem. A vaca. Está na casa do Silvestre. Pois é, a vaquinha solitária que lá em 2011 desfilava num terreno ainda baldio de Itaquera, perdeu o espaço e o pasto para uma arena que a gente já conhece bem. Estádio de abertura da Copa do Mundo em 2014 e a nova Casa Corintiana, palco de mais de 160 jogos de futebol e que ao todo já recebeu cerca de 5 milhões de torcedores. Quase 5 anos depois da inauguração oficial da nova Arena do Corinthians, nossa equipe de reportagem foi às ruas para tentar responder a seguinte pergunta. Afinal, o estádio trouxe ou não trouxe mudanças positivas para a Zona Leste de São Paulo? Não melhorou em nada. Aliás, piorou.
Porque tudo que eles tinham de recurso, eles investiram lá e não na área da saúde. Foi legal para a Zona Leste em todos os termos e muito mais benefício. A chegada do Itaquerão aqui para nós não é um elefante branco, é uma benção. Aumentou os preços dos imóveis, valorizou um pouco. Sobre os imóveis, não há dúvidas. Basta andar pelas ruas da ZL para notar que o setor imobiliário definitivamente decolou na região. Antes do estádio, o metro quadrado na região girava em torno de R$ 2.800 a R$ 3.000 mais ou menos. E com a chegada do estádio, isso aí chegou a quase de R$ 5.000 a R$ 5.500 o metro quadrado. Já os comerciantes de Itaquera e da região dividem opiniões sobre o impacto gerado pela arena. Aqui pra mim não mudou nada. Tá igual como era antes? Tá igual. Ainda acho que tá pior. Porque o povo saiu tudo daqui, foi pra lá, pro outro lado. O estádio veio, mas em benfeitorias pro lugar também ficou o negócio da enchente, que dá enchente aqui no setor da padaria. Não foi resolvido isso até hoje. Tudo foi surgido por causa do Corinthians, né, que fez o estádio aqui e nós dá graças a Deus a isso aí. Só tem que melhorar do lado do estádio, que tem a passarela lá que os vândalos estão destruindo tudo lá. Eu acho que a melhora não é assim tanta não, porque está tudo fraco. Mas também é a época, o momento, a era em que estamos vivendo, enfraqueceu tudo. E a segurança? Melhorou? Verifica-se que o índice de criminalidade se estabilizou, tendo uma pequena queda, inclusive. O saldo da chegada do estádio aqui foi extremamente positivo para a região da Zona Leste, porque valorizou muito isso, levou essa região para ser conhecida pelo mundo todo. Positivo para uns, indiferente para outros, o saldo da Arena pode até ser discutível desde a sua inauguração há quase 5 anos. O que não se discute são as pendências financeiras geradas pela construção do estádio. A dívida do Corinthians com a Caixa deve estar perto de 470 milhões. O adicional que ele tem com o Odebrecht é algo que nós estamos brigando. Então, há uma divergência muito grande entre o que a gente quer pagar e o que eles pensam que vão receber. A TV Gazeta tentou o contato, mas a empresa Odebrecht, responsável pela construção da arena, não se manifestou até o fechamento da reportagem. Não existe um tostão de dinheiro do governo federal lá dentro. O que tem? Tem financiamento, ou seja, o BNDES tem recursos, ele escolhe projetos, ele tem linhas específicas, esse dinheiro só podia ser usado em financiamento de estádios de Copa. O Corinthians tomou esse empréstimo e está pagando, está devolvendo, não vamos ficar com um centavo do BNDES. Quando se diz que lá tem dinheiro público, tem lá como tem em todas as arenas, como financiamento, não como doação, não como perda para a União. Apesar da dívida, o Corinthians segue usufruindo da arena, onde já conquistou o Campeonato Paulista e o Brasileiro de 2017, além dos jogos marcantes nas campanhas também vitoriosas do Brasileirão de 2015 e do Paulistão deste ano. Enquanto busca novas conquistas dentro de campo, o clube busca também patrocínio, o tal do Naming Rights, que permite a associação de marcas ao nome do estádio. Eu sinto que o fantasma da eleição é quando você tem uma eleição em que pode dar um líder de esquerda estatizante, um líder de direita estatizante, ou um liberal, o investidor estrangeiro fica mais ressabiado. Então, passando isso, eu acho que a gente vai ter um impulso, tanto para o naming right quanto para o patrocínio da camisa. Em meio às pendências financeiras e com ainda muita coisa para melhorar na Zona Leste, o Corinthians promete fazer mais pela região. Nós temos uma arena com aquela monumentalidade e usamos 4 vezes por mês. Isso não faz sentido. Então, o Caio Campos, que é o superintendente da arena, está no movimento de agregar valor para essa arena, de criar atividade, desde uma área para skate com padrão olímpico, quadras de futebol society em volta do estádio, trazer uma academia, trazer boliche, estamos tentando trazer uma universidade. E que a arena possa cada vez mais ser um benefício muito além do futebol. Elefante branco ela já não é, mas que seja, acima de tudo, transparente. Mogi, Guarulhos, Itaquera.
tudo vibra Coringa. Eu esperava mais. Eu imaginava que tem muitas favelas ali do lado, comunidade, né, que foi uma favela. E com todo o respeito, nada contra, respeito demais essas pessoas. Aliás, essas são as pessoas que realmente eu respeito. São os que trabalham, os que sustentam o país e que vivem em situação precária. E não melhorou nada. Como São Paulo não ajuda em nada Paraisópolis. Nada, nada. Como o Palmeiras, que recebe um monte de subsídio, também não ajuda em nada. Como a Portuguesa nunca ajudou, como o Santos não ajuda. E esses clubes, eles são clubes que deveriam ter um acerto direto com a comunidade. Contrapartida. Ajudar, e não ajudam nada. Os terrenos milionários que eles recebem, nada, não devolvem nada para a comunidade, nada, zero. E esse tipo de coisa, isso diminui o apego que você tem com o clube, sem dúvida. Realmente, esperava bem mais, esperava que um morador da Zona Leste sentisse o impacto, e claramente não sentiu. Vamos para o nosso Mesa Quadrada? Vamos lá. Vamos! Fala pessoal do Mesa Redonda, hoje estamos no Banespa para outro desafio, não é não, Vinícius? Pois é, Gui, ao lado de Ale Oliveira, ele que é mito, barra monstro, barra que mais, velho? Mais ou menos. Youtuber agora também, né? Cara, da categoria subóbito, né, que é a minha categoria agora, mas o que eu faço? Eu faço a rádio lá, o Estádio 97. Sensacional, sensacional. Faço lá o Esporte Interativo. O YouTube é tudo para não trabalhar. O que puder fazer para não trabalhar, a gente tá fazendo. E beber ainda, né? Para comemorar, né? Que não tá trabalhando, isso é o mais importante. Pode me chamar de chinês, porque essa noite para mim o Dragão é sagrado. Pode me chamar de torneio amistoso de pré-temporada, porque hoje eu não tô valendo absolutamente nada. Nessa virada eu tô mais perigoso do que rojão na mão do zagueiro Breno. Azaia! Vou explicar as regras pro Ale Oliveira primeiro. Ale, embaixo Vampeta e Flávio Prado 5 pontos. Tá. Miller e Vanderlei 10 pontos. Trave 1 ponto e travessão 2 pontos. Tá, o Vampeta e o Miller eu vou chutar com força, com raiva, hein? Com raiva? É, vou chutar pra chegar mesmo. Estourar ele? Isso, exatamente. Aí eu ali nos monstros do jornalismo vou segurar. Dá uma segurada. Só dá um tapinha de leve. Então vamos pro pau aí. 6 chutes pra cada um. Eu vou dar 3, o Gui dá 3, o Ale vai dar 6, alternados. Tá. Quem fizer mais pontos ganha, óbvio, né? Como o mestre Marcelinho ensinou, cadê o bico da bola? Enquanto isso, Vini, ó, ele tá aquecendo aqui, vai. Ó, como a jogada. Isso aí é antes do treino? Antes do jogo, né? Pode ir? Vai lá, quero ver, hein? Golaço. Foi um golaço, mas não valeu nenhum ponto. Vale nada isso? Não vale nada. Ai. Vamos lá, Ale, boa sorte, hein, Ale. Tentou ali o simples. Puta, e o simples foi complicado. Imagina o complicado. Vou tentar embaixo também. Não, muita curva. Olha, é muito difícil jogar com os caras também nos jogos beneficentes. Cara, os caras que pararam de jogar e largaram, dá pra você acompanhar. Tentar não fazer feio. Agora tem uns caras que tem o Dodô. Joga demais aí. Pô, tá jogando mais agora do que quando jogava. Segundo chute do Ale, hein? Mas que esse umpa-lumpa aí da fábrica de chocolates, cara. Pode vir, vou pegar. Vai. Oi. Minha sorte é que meus adversários são mais grossos que perna de paniquete. Essa é a sorte. Terceiro chute. Mesa quadrada. Meteu uma hortência, velho. Ai. Foi bem, foi bem. Terceiro chute do Ale? Acerta o Miller lá, então. Cadê o Miller? Será? Quase busquei, hein, pai? Terceiro, hein? Ah, garoto! Ai, nossa, merda. Vamos, Gui! Meu Deus. Tem muita curva nessa bola aí. Essa bola tá com problema, velho. Tocar a bola. Brincadeira, hein? Agora é comigo. Bom, pessoal, já acabou a brincadeira, tá?
Vai! Tentaram o Vanderlei aqui por cima da barreira, ó. Alá, Ale Oliveira. Que lindo! Acertou no rosto, bicho, 10. Olha a cara de derrotado. Ale. Tá se aproximando. Pra mim, isso aqui é pior que o 7-1. Mas calma, que no jogo não acabou, filho. 10-0. É 10 que vale aquilo lá? Vale 10 a gaveta. Você tem que acertar o 2 de baixo, agora você tem 2, né? Não, vou buscar o ângulo. Pra mim é tudo ou nada. 5 pontos. 5 pontos, acertou o banco. Você tentou em cima que eu tô ligado, hein? Falta um chute pro Gui, que é uma mesa quadrada, e um chute pro Ale. Tá viva a competição. Competição tá viva, o Gui tá morto. Não, se tá respirando por aparelhos, os aparelhos foram vendidos. Se eu não acertar, você pode acertar aí baixo, empatar e vai pra morte súbita. Isso, vou com essa. Ó, o Vanderlei e o Vamp já foram acertados. Eu vou no Miller. Nossa, tem o Miller ou o Flávio? Vai pegar a bola lá na avenida, vai. Falei, o que eu falei? Agora eu vou fazer o simplesinho e vou empatar esse jogo. Empate fora de casa tá bom, pô. Pode ir, ganhar? Vai. Se acertar o Flávio, empata. Tá bom. Errou! Ganhamos! We are the champions, my friend. Ganhamos, bicho! Ganhamos uma, caramba, velho! Finalmente! Vamp! Homenagem pra você aqui, ó. We are the champions. We are the champions. Como vocês não têm nenhuma vitória, tinha uma só contra o Amaral. Que é deficiente estético, nem conta. É até uma covardia. E eu sou fã do Mesa Quadrada. O que eu fiz? Eu dei esse mole pra vocês ganhar moral lá com a rapaziada, com o Flávio, com o Vanderlei, pra continuar o sucesso que é o programa. Então por isso eu abri mão da vitória pra dar pra vocês. Que emoção, muito parabéns, obrigado, mas eu deixei. Muito obrigado. Ale, obrigado pela moral aí, pelo desafio, foi sensacional aí. Redes sociais, Ale, pro pessoal seguir. O Instagram é Ale_Oliveira Oficial. Tá. E o Twitter é Bonde. Não sei. Achei que era verdade. Esse aí é Twitter, Ale Oliveira já achava. E os nossos são o Twitter, #Mesa Quadrada, ele tem que mandar um recadinho pra gente. E no Instagram, @Mesa Quadrada Oficial, lá tem todos os bastidores das matérias que a gente faz com os jogadores. E o nosso ranking, Gui, como ficou, hein? Em primeiro lugar está Marcelinho Carioca, 13 pontos. Em segundo lugar, empatados Assunção e Lulinha com 12. Em terceiro, Júlio César, 10 pontos. Em quarto lugar, Ademar, 6 pontinhos. Em quinto, vem Ale Oliveira com 5 pontos. Sexto, Amaral com 4. E em sétimo e último, Aloísio com 3 pontos. Os 3 mais bonitos estão na rabeira, né? Pelo que eu vi aí. Você não vai pra Série B, pelo menos. Não, já garanti isso aí. Grande Ale Oliveira, obrigado por estar com a gente, realmente é um cara muito legal, todo mundo gosta. E já que nós estamos falando de zebra, de uma vitória inesperada do Mesa Quadrada contra o Ale Oliveira, que jogou futsal, o Gabigol fez 3 gols, cara. Isso aí é mais difícil do que o Mesa Quadrada ganhar outra. Vamos ver como é que foi. No Maracanã, o Vasco sofreu com o Santos, e principalmente com as investidas de Gabigol. O atacante do Peixe honrou o apelido e marcou 3 vezes, decretando a vitória do alvinegro praiano por 3-0 diante do Cruz Maltino. Com 10 gols no campeonato, Gabriel se tornou o artilheiro do Brasileirão ao lado do centroavante Pedro do Fluminense. Creio que foi a melhor partida que nós fizemos em todos os aspectos, principalmente em organização, em diminuição de espaços e aumento de espaços para poder atacar, né? Então, eles foram muito felizes,
Fizeram uma grande partida, em especial no segundo tempo, foi um jogo perfeito. O primeiro tempo já foi bom. Nós propiciamos ao Vasco os arremates de média e longa distância, mas assim chances de dentro da área criadas, eu acho que poucas ou nenhuma teve. Tiveram bastante cruzamento, ganhava o fundo algumas vezes, mas nós fomos precisos. A dupla de zaga, o Bambu e o Gustavo, fizeram um jogo também precioso e na verdade nós tivemos um dia a mais de descanso do que o Vasco. Tomara que o Gabriel volte, né? Porque realmente a gente não tem sobrando jogador. E um detalhe, né, Fabito? Os 3 gols do Gabigol foram de primeira, isso que é legal. Primeiro é mais bonito porque a chapada no contrapé do goleiro é fatal para qualquer goleiro, exatamente. E aquele gol, o terceiro, parece que o terceiro ele não bateu na bola, deixou a bola bater no seu pé, por isso que ele fez o terceiro gol. Mas o Santos jogou bem, eu assisti o jogo ontem, o Santos direitinho, ó, o time do Vasco é horrível, como você sabe disso, mas o Santos, independente da fragilidade do adversário, o time na dinâmica de jogo jogou muito bem, o Gabigol se movimentando e a bola chegando para ele com qualidade. Isso que é bom, interessante para o atacante que sabe finalizar. A bola chegar com qualidade para ele. Chegou com qualidade, ele conseguiu fazer 3 gols. O Carlos Sanches foi bem. Não, é bom jogador também. Mas eu queria que vocês falassem, Leão e Vampeta, sobre a polêmica da semana dentro do Santos. A briga, entre aspas, né, de Cuca com o presidente. Afinal de contas, a incompetência da direção do Santos fez com que o Santos saísse da Copa Libertadores. E deu bochicho. Vamos ver. O Santos tem que melhorar muito profissionalmente. O Santos tem que melhorar muito internamente, muito. Acho que é muito mais pela desclassificação, que a princípio, né, do Santos, deixou ele com a cabeça muito quente e deu essa entrevista na cabeça dele, sincera, e ele, na cabeça dele, é a realidade dele, né? A realidade dele. Eu acho que há coisas que você fala publicamente e coisas que você fala no privado. Ele pode chegar e falar o que ele quiser, eu vou respeitar e vou captar isso para melhorar. Toda vez, e eu gosto de ser afrontado, né? O bom gestor tem que ser afrontado. Isso que ocorreu é um erro muito grande, muito grave, porque é o beabá de situações que não podem ocorrer. E isso resulta em tudo que aconteceu hoje. Eu quero poder ajudar ao Santos com a experiência que eu tenho de vivida em outros clubes recentes, até da própria capital, de poder mostrar para o pessoal algum caminho que a gente conhece para poder melhorar. O clube está se profissionalizando. Eu acho que o Cuca, ele toca a parte técnica e nós tocamos a parte administrativa e financeira. Ele já reconheceu que ele exagerou. Eu não pedi desculpa para ninguém. Se precisasse, se eu tivesse feito, eu fiz como fiz com a Polícia Militar, que depois, olhando, realmente eu errei. Já me desculpei em nota, enfim. Eu quero cuidar do campo aqui dentro, ele está certíssimo em dizer que eu tenho que cuidar da parte técnica e é o que eu vou fazer. Parabéns ao Cuca pela postura dele. Gostei muito. Tem que falar mesmo de quem realmente prejudica o futebol, que são os teóricos gestores. Queria que você falasse sobre o tema, Leão. Olha, é um tema assim meio difícil, mas real. Acontece muito isso. Agora, que ele abriu uma janela perigosa para ele, Cuca, com o resultado que pode acontecer, porque vai ficar todo mundo esperando a volta, né? Agora, tem hora que não deve se meter onde não é chamado também. É a mesma coisa com a saída do goleiro. Não vai toda hora, não. Espera a sua hora. E ele precipitou um pouco, reconheceu que precipitou. Agora, o dirigente não esquece. O torcedor não esquece. Mas eles demitem por qualquer coisa mesmo. Eu acho que falou o que tinha que falar. Para você ver, para o diretor executivo falar de que é na visão do treinador, a visão da diretoria é outra. E o presidente foi bem sucinto e bem real. Cuida da sua parte, que aqui cuidamos nós.
Quem manda somos nós. Mas é que a parte dele incompetente gerou a eliminação do trabalho do futebol. O que eu digo é o seguinte, tem um contrato de treinador, está escrito lá. Ele é o responsável por tudo aquilo que acontece diretamente para a equipe de futebol profissional. Então, o Cuca se sentiu incomodado, que aquilo, logicamente, prejudicou. Ele foi desclassificado por causa daquilo. Por causa da incompetência. Só que ele se expressou, talvez, no lugar errado. Ele exteriorizou de uma forma muito, eu não diria muito agressiva, mas muito sentimental e muito verdadeira. É verdade o que ele falou? É verdade. Vão melhorar? Acredito que sim. Mas eu diria que sequelas vão ficar. Eu parabenizo. Eu totalmente contra. O Cuca está errado. Meu amigo pessoal está errado. E se eu sou o presidente, eu mando embora. Mas vai mandar embora. Manda, não. Ele não sabe por que ele não vai mandar embora? Não pode ter porque o Cuca está segurando o Pérez. A hierarquia. O Cuca está segurando o Pérez, porque o Pérez está com a cabeça aqui, ó. Fábio, quero ver se ele manda. Se ele mandar embora, é ele, cara. Nada, tem que ter respeito, porque já a pessoa chega o jogador na coletiva e fala, ó, a gente está perdendo o jogo porque o treinador mexeu errado, tirou 3, 4. Mas você tem que se dar o respeito, né? A incompetência do Santos ferrou direto o trabalho. A hierarquia, certo ou errado, tem que ser respeitada. Eu acho que está na hora de mostrar quem são os verdadeiros incompetentes. Que os treinadores vivem dando a cabeça vai a prêmio, e os verdadeiros incompetentes vão se perpetuar. Lembra que o Fernandão, o saudoso Fernandão, ele deu uma entrevista, ele foi diretor do Inter. Depois ele saiu, e na entrevista, na sua despedida, ele disse, olha, infelizmente no futebol, você falar a verdade não serve. Paulinha Vilhena. Boa noite, Flávio. Olha, recebemos tantas mensagens de tantas pessoas enviando fotos e vídeos, e assim, a gente teve que selecionar algumas pessoas e foram lindas as fotos. Vamos começar então com o torcedor Wagner Souza, com o filho dele, que se chama Vitor, olha só. Morumbi. No Morumbi. E muito legal que as outras fotos, olha agora, o Isaac Gomes com a filha Pérola, também São Paulino. Luciano de Moraes com o filho Leonardo ao lado do mascote do São Paulo. Hoje, São Paulo estava em peso assistindo a gente. E o torcedor Marco Antônio com o filho Pedro Lucas. Tudo São Paulo. Tudo São Paulino e tudo com o filho. Uma seleção bonitinha. Agora, você quer saber quem ganhou o nosso presente da nossa patrocinadora Brasforma? O nosso kit, olha só, é um suporte articulado para televisão. E quem foi o Isaac Gomes, de São Paulo. E a gente vai entrar em contato com você, Isaac. Isaac, você ganhou também um par de ingressos para me assistir no teatro. Assistir o Escafandro de Pirandello, que acontece de segunda e terça-feira, na Rua Augusta, 912, no Teatro da Rotina, às 9 da noite. Se você não ganhou o ingresso, não tem problema. Vai lá no teatro, fala que você assistiu Mesa Redonda, que você vai pagar meia entrada. E eu vou te esperar lá. E a enquete, como é que terminou? E a nossa enquete maravilhosa, que a gente falou de novo sobre o lance polêmico. Quem você achou que foi mais juvenil? No caso, foi Diego Souza ou foi Felipe Melo? E realmente continuou como eu tinha falado antes. A maioria acha que foi o Felipe Melo, exatamente com, vou falar a porcentagem agora. No lance que gerou a expulsão, quem teve a atitude mais juvenil? A maioria acha que foi Felipe Melo com 70%. 60 ou 70? 7-0. 7-0. Então, parabéns, Felipe Melo ganhou. Para não dizer que ele não ganhou nada, ele ganhou um prêmio, não é? Leão, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Você sempre acrescenta muito. Bacana que a gente vê o futebol de uma maneira muito parecida, mas é muito legal ouvir sempre seus conceitos, acima de todo o seu conhecimento. Muito obrigado, é sempre bom estar aqui. Realmente, nós vimos outro futebol. E como o futuro pode acontecer alguma coisa melhor, nós esperamos voltar a ver, né, Vampeta? Você que é mais velho que eu, para ver um futebol melhor. Bacana. Miller, obrigado. Até a semana. Vampeta, abração. Eu só quero uns boizinhos daquele que ele tem, uns quadrozinhos, uns relógios que ele tem escondido, igual o Monstão. Tem um pouquinho. Relógio, quadro e os bois. Tá tudo Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Flávio. Um abraço. Paulinha, amanhã é você ou a Michele? Amanhã é a Michele, mas de manhã estou no Revista da Cidade dando as últimas notícias do esporte. Bacana. Então amanhã às 6 da tarde estaremos de volta com o nosso Gazeta Esportiva e tudo que rolou sobre o futebol. Relembrando, Militão convocado para o lugar de Fagner para a seleção brasileira. Legal? Um abraço, tchau.